Coringa 2, cara, ele mostra assim, porque a história do Batman e do Coringa é que os dois são personagens. O Batman tem um lado mais voltado pro a ordem e o Coringa pro caos. No Coringa 2, mostra que ele é um cara, não é nada pra ninguém. E ele, quando ele se veste de Coringa, ele tem uma audiência, as pessoas querem o que ele faz. E acaba que, trazendo isso pro nosso mundo de influenciador, o creator, ele acaba se ajustando ao que o público dele tá pedindo, porque ele acaba, às vezes, saindo muito da pessoa que ele é e sendo um personagem pra atender o que a demanda tá sendo pedida ali na ponta também, sabe? Nosso convidado de hoje, diretamente de Belo Horizonte, fez uns negócios mais legais do mercado digital, cara. E tá avançando muito a produção de conteúdo aqui no Brasil e facilitando muito a jornada para as pessoas conseguirem acessar o conteúdo, que estão em posições muito parecidas com a dela e já tiveram a transformação que elas querem ter. Bem, fundador da Lashlink, né, também. Sim. Era meu concorrente também, né, nas antigas. Nossa, tentou lá, né, velho, de roubar a gente aí. Pô, mas você chamou o Zuki, né, pra... Não, mas você ganhou mais dinheiro, você ganhou bem mais dinheiro que eu, cara, com certeza. Você viveu muito a fase, né? Sim. Cara, a gente começou um pouco antes, né? A gente começou em 16 ali. E até trazendo um pouco de histórico, né? Eu era de engenharia já, de tecnologia desde os 13 anos ali. E só que eu segui uma carreira com 13 anos, já comecei 14, 15 anos, meio quase CLT ali, né? CLT oficialmente com 16 com a carteira assinada. Mas já era funcionário de Mas de tu é do empresa TI, já. mano? Era o cara até meio assim, estranhozinho. Assim, Não, mas tu sabe? era o cara, tipo, que montava o servidorzinho lá, Não, sei também. Também. Eu gostava de tudo, cara. Da manutenção, de tudo, assim. Mas eu comecei a programar porque eu tinha... Primeiro, eu comecei a jogar Age of Empires. E aí tinha um site do clã. E aí falei, cara, fazer o site e foi atualizando. Membro novo, não sei o quê. Falei, cara, não quero ficar atualizando HTML aqui, pô. Aí eu comecei a criar uma ferramentinha e botei pra outras pessoas Tu atualizarem. viu que o Age tá no celular agora, né? O Age tá voltando forte. Eu não posso... Tá tendo com videogame campeonato. aí tem uns 20 anos já. Que Eu não- é o que eu gosto demais. Então Nem se acho que atreve. nem me atrevo. E aí... Teu clã teve sucesso, não? Oi? Teu clã teve sucesso? Teu site foi legal? Foi legal, cara. A gente era o Age of Empires 1 era os melhores. Se tiver algum antigo aí, vai lembrar de... Qual que é o nome do Chamava clã? ONU Clã. Ou no clã? É. Então, Inclusive, um grande amigo meu foi um dos primeiros PMs lá do Nubank, que é o Lucas Simão. Um cara amigo meu até hoje em dia. e era do clã. Ele era do clã, ele era Ah, presidente, assim. Eu outro era nível, né? Era outro... Cara, real, essa galera do game, mano, os caras que mandava bem em jogo competitivo, assim, os caras geralmente vão bem na vida, eu vou falar. Não, os caras... o videogame, ele ajuda você a passar fases que no dia a dia, querendo ou não, né? É um desafio, né? E... Mas aí vamos pegar da história de moleque aqui que eu Não, gosto aí de pegar. como moleque eu comecei a desenvolver e comecei a fazer site pra todo mundo na minha cidade. Eu sou de Conselheiro Lafayette, interior de Minas, 100 km de BH. E aí comecei a fazer site pra um monte de gente. E aí também... Vendia um sitezinho assim. Vendia um quanto- sitezinho. Quanto é que o sei povo lá, pagava? Cara, eu lembro que eu paguei pra uma mecânica lá, que eu cobrei de uma mecânica lá, que era R$ 80, cara. E o cara me deu tanto trabalho, cara, de tipo assim, de ficar mudando, não sei o quê. Mas enfim, era meio salário mínimo naquela época, né? Se fosse pensar em, na época, eu tô falando de 99 ali, 2000, sabe? Muito tempo atrás. Não, tá louco. 80 conto pra fazer um site, bicho. Isso é o melhor deal que o cara vai ter na vida e ainda reclama. Pois é, mas pra mim era um dinheirinho ali. E depois o provedor da cidade me chamou pra trabalhar lá. E com 16 anos comecei a fazer o site da prefeitura, da Câmara Municipal, de administrar alguma parte de servidor também, tudo, fazendo um coringão ali, sabe? E aí foi onde eu aprendi muita coisa, porque, cara, imagina, naquela época o lugar mais inovador de tudo era um provedor de internet local, entendeu? E aí eu construí, nesse meio do caminho, em paralelo, um site de balada, que chamava Lafanet. E o site explodiu, assim, cara, foi muito mais famoso do que o próprio site do provedor. E aí o tempo ali, o provedor foi vendido e tal, o novo comprador do provedor falou assim, cara, eu quero esse site seu pra mim. Eu falei, não, tipo, esse site é um negócio meu que tem aqui, o site tá famoso. Ele, não, você tem muito acesso, não sei o quê. Aí entramos num conflito, falei, não, tá bom, então eu não vou trabalhar aqui mais, eu vou tocar meu site. Só que eu não consegui ficar um mês fora. Aí eu fui ficar um mês fora, um cliente lá do provedor me procurou, falou assim, cara, a gente tá precisando de não era CTO, né, nem existia CTO, mas precisando de um gerente Cara dos computers aqui, né? E aí eu falei, você consegue fazer isso? Cara, tipo, a parte de rede era a parte que eu menos, infraestrutura física, assim, né, que eu menos entendi. Mas Tal. aqui você Tudo tinha eu falei 18, que fazia, eu tinha 18, 19 anos já. 19 e o site de balada. O site de balada... Dava dinheiro ou não? Dava um dinheirinho, assim, mais ou menos, não muito. Era Uns anúncios, assim? Era anúncio, tinha um cara vendedor na porta em porta, assim, e tal, era muito louco o negócio. Você tinha um vendedor vendendo o quê? Vendendo banner nas lojinhas. Ah, vendendo banner no Nas site. lojinhas da cidade, porque o meu público era local, não tinha ads, não tinha, sabe? Entendi. Então Você era o central das farras de Conselheiro Lafayette. As 5 festas que tinha lá estavam 18 lá. anos, todo mundo me chamava, mas eu era o cara que menos gostava de tirar foto da galera. Tinha meus amigos, eu peguei um erro que eu falo que todo empreendedor faz, cara. Adoro os 4 amigos meus que até hoje foram meus sócios no site. Mas eu era o cara que mais trabalhava, porque eu desenvolvi o site todinho.
e eles, um ou outro, tirava foto, assim, né? Eu trouxe meus melhores amigos para ser meus sócios. Só que não funciona, cara, sabe? Então, Três assim, não faziam nada. não, aí um acomodava, ainda era 5 sócios o negócio, aí eu fui comprando parte de cada um. No final das contas, o site ficou para minha mãe, que eu queria uma ferramenta automatizada, e ela recebia a câmera, atualizava de um fotógrafo e mantinha o site ali por uns 2, 3 anos ali rodando, sabe? E aí morreu por quê? Ah, morreu porque, cara, acho que o Instagram o Facebook começou a ter foto, aí começou, acho que... Perdeu valor, Perdeu assim. valor, assim, sabe? Vê aquele Facebook Eventos também depois, né? Também aí começou a galera a passar a ter câmera. Porque imagina, cara, em 2004, que o site foi lançado, pouca gente, não pouco, mas assim, nem todo mundo tinha câmera digital, E sabe? era horrível a câmera. E era horrível. Aí tinha uma Cybershot, uns negócios assim, meio diferente, assim, sabe? Nossa, que dúvida. E aí nessa você, pô, não dava dinheiro bastante pra pagar as contas, aí você foi trabalhar nesse negócio aí. Exato. E assim, eu ficava sempre inseguro, assim, né? Eu vim da família muito simples e tal. Meu pai, nessa época, ele era motorista e tal. E minha mãe era de Taxista, casa. assim, não? Não, era dessa cooperativa que eu comecei a trabalhar, que foi essa empresa que me contratou depois que eu saí do provedor de internet, que é a Coopertran. E eu fui assumir como um CTO lá. Então eu fiz de tudo, troquei toda a infra deles, rede, Tô tudo. louco, teu pai de motorista lá. E aí, não, eu coloquei meu pai de ser motorista da cooperativa. É uma cooperativa que presta serviço dentro de empresas como Vale e tudo mais, entendeu? Aí eu fiquei lá uns 2, 3 anos. E aí, como lá na minha região de Minas... O que você fazia assim, velho? Eu? O que você fazia? Eu desenvolvi assim, o no sistema dia a de dia? gestão deles, Tipo RP, assim? o RPzinho deles, parte de infraestrutura de rede, VoIP instalei para os caras. Eu era o cara sozinho de tecnologia para tudo. Eu programei ferramentas de cadastro de pessoas, de cooperados, tudo isso que eles precisavam lá, sabe? Entendi. E depois... Transformação digital. Transformação digital naquela época, em 2005, 2006. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, inclusive. Então isso, a cooperativa era em Congonhas, eu ficava indo e voltando para Conselheiro Lafayette. E tu foi faculdade de quê? Eu fiz sistema de informação, Lá em Lafayette. lá em Lafayette, 2004. Entendi. Uma faculdade top. Mais ou menos. A melhor de Lafayette. Sabor. Tá boa a faculdade Sabor, top. faculdade top. Não, mas assim, não é ruim, cara. Assim, aqui, por aquele momento, era muito boa. Mas eu acho que foi ficando apagado, assim, sabe? Então, assim, tinha muita gente boa de BH, sabe? Que eles levavam pra lá vários professores, o coordenador é um cara muito sério, conheço até hoje, assim. Então, assim, só que foi ficando... Eu não vejo mais saindo talentos de lá e tudo mais. É um lugar que hoje eu tenho Não uma boa contrata lá, referência, não? assim, sabe? Você não tá... Não sei como é que tá. Eu posso... Você não contrata, não, lá. Cara, não chegou pra mim. Não voltei muito lá mais também, assim, sabe? Então talvez Mas formou, não? Eu formei. Cara, que minha mãe, cara, ela... Tem um ponto que nessa época que eu fiquei viciado em Age of Empires, fazer site, comecei a ganhar um dinheirinho, eu falei, cara, não preciso estudar, né? Aí eu fiquei meio largado com escola e fui expulso do colégio. Aí decepcionei minha mãe pra caralho. E aí, nossa, podem falar. Não, o que você fez pra ser expulso? Eu repeti 2 vezes a 7ª série. Não, 2 vezes a 7ª série, velho. Aí a escola Dorival Beato me expulsou. Você é muito burro, você não vai poder estudar aqui, não. Você não pode estudar aqui, você não conseguiu passar da 7ª série. Mas é também porque eu ficava virado à noite, fazendo site. Eu tinha vários sites nessa época, cara. Tinha site de downloads, cjb.net. Não sei se você chegou a pegar, sei que você é novo, mas existiam essas paradas. Não, site tipo de Mediafire, assim. Tinha um monte de coisa que eu fiquei criando nessa época, entendeu? Acabou que eu meio que larguei o colégio ali na 7ª série. Falei, cara, tô ganhando um dinheirinho aqui, não vou precisar. Só que aí depois eu falei, não, cara, eu tenho que surpreender meus pais. Aí eu passei na escola técnica, estudei na escola técnica, trabalhei no provedor de internet e estudei na escola normal, aí eu resgatei. Aí minha mãe fala assim, ali você virou um homem de verdade, ali você foi entender que você tinha que... No técnico, mas é porque eu estudava uma coisa que eu não queria fazer, que era eletromecânica dentro da CSN, sabe? Tipo, eu não queria trabalhar em indústria, né? Acabei que depois da cooperativa, eu saí, fiquei lá 3 anos, eu saí para prestar serviço para a Vale. Aí comecei a trabalhar em um projeto de capital. Consultoria. E porque nessa época, ali em 2006, 2005, a Vale não tinha um RP, estava na implementação do Oracle, os caras não tinham sistema para gestão. como é que sobrou pra você esse trampo? Esse trampo, De onde que veio? um cara da minha cidade me procurou para fazer uma coisa muito freela para ele, assim, sabe? Muito específica para ele fazer gestão de orçamento. E aí eu fiz um módulozinho e ele falou assim, cara, eu tava de férias da cooperativa, foi minhas primeiras férias, assim, fiquei em 15 dias desenvolvendo uma ferramenta para ele. Ele falou, cara, vem trabalhar comigo, não sei o que, me ofereceu, tipo assim, um negócio muito maior do que eu tinha. Quanto é que era? Ah, eu, tipo, sei lá, eu devia ganhar 1.500 no mês e me ofereceu uns 8.000. Pô, isso mínimo, mais com... Cara, imagina aquela época, assim, sabe? E aí, ficava um dia lá na mina, que era lá em Santa Bárbara, ficava 3 horas na minha cidade, mais ou menos, e ficava o resto dos dias em casa, já era home office. Só que eu trabalhava, assim, pesado, era muito, muito pesado. Entregava muita coisa, porque era uma mina de projeto de bilhões de dólares, os caras não tinham ferramental para gerir o projeto.
Desde, imagina, num projeto você tem várias disciplinas, desde planejamento, gestão de contratos, orçamentação e tal. E aí eu fui desenvolvendo todo o ferramental. Aí eu cheguei ali e comecei a aprender um pouco mais de gestão de projeto já num outro contexto, que é de mineração, mas que para a vida você aprende muita coisa, né? Ali você já viu o poder da automação dentro do negócio, né? Aí você já começa a ver. E ainda assim eu tinha uns projetinhos, que era esse amigo meu que era do Nubank, o Lucas, a gente tinha uma empresa de hospedagem, chamava Neo Host, que era um serviço de hospedagem que a gente contratava um serviço lá fora e revendia aqui, sabe? Só que aí comecei a ter muito gato pingado, assim, site de balada, Neo Host, era esse negócio lá lá na Vale e tal. Tudo que bico que aparecia você pegava. Né? Não tinha problema. Sempre gostei de resolver problema, na verdade, assim, sabe? Então, quando eu conseguia fazer isso aí e ainda ganhar dinheiro, pra mim era... Pô, mas você devia enrolar pra caramba os caras, né? Porque não dava pra você entregar tudo cara, isso aí. Eu automatizava muitas coisas. Eu sempre, uma coisa que você vai ver na minha história, eu tenho preguiça de fazer trabalho burro. Então aí eu sempre busco automatizar e dá mais trabalho automatizar às vezes do que fazer, sabe? Mas eu sou o cara que às vezes é até um controle que eu tenho que ter por conta disso. Pô, mas às vezes pra não ter trabalho pra automatizar, você tem que usar o quê, cara? O sistema de RH da Caju, que é basicamente você... Pô, agora tá aqui essa câmera aqui, né? Mas, cara, você tem que fazer o Caju conhece ali o Cajuzinho, né? Que é o cartão de benefícios mais amado do Brasil. Mas talvez não conhece o sistema de RH, que você consegue automatizar desde a coleta de documentos até ali, pô, quando o cara vai fazer uma viagem, precisa pagar um negócio, já coloca no Cajuzinho ali, já faz a gestão de despesas, tudo centralizado, toda a informação do teu colaborador em um lugar só, pra, pô, ter facilidade de automatizar todo o processo pra você. Então, se você ainda não usa o Caju, faz o teste agora. Pô, tem que encaixar 6 dessa, beleza? Então, pô, vamos... E tem que ser no meio da história, porque senão os caras pulam, entendeu? Não, tem então, que ser, eu acho que faz sentido. Conforme eu for achando umas entradas aqui, eu vou colocando, velho. Mas se somasse tudo, assim, esses bicos tudo que você fazia, dava o quê? Uns 10 mil por mês? Não dava, mas dava um dinheirinho. Eu não lembro, assim, mas dava, dava menos, mas era um dinheirinho bom, assim, pra mim, sabe? Mas dos teus amigos, tu não, na época da Vale já dava mais de 10 mil. Já dava, por causa da Vale. E aí... Você, 21, 22 aqui agora? Quantos anos eu tinha? Eu tinha uns 20, essa época, 21, isso aí. E aí esse projeto acabou, o pessoal gostou muito de mim, me levou para BH, fui trabalhar num projeto do Pará, em BH, que era o projeto Salobo, da Vale. E fiquei indo e voltando, era meu último ano de faculdade já, com 21 anos, 22 anos. E aí, mesmo repetindo, eu consegui recuperar, né? Fiz um supletivo. Foi o momento mais bizonho da minha vida, assim, cara, que... mas ao mesmo tempo foi muito bom pra criar maturidade, assim, sabe? Como é que era lá no EJA, mano? Como é que é? Como é que era no supletivo, assim? Não, era uma aula à noite, cara, e assim, era uma galera diferente, assim, sabe? Tinha gente que era sério, que queria realmente fazer algo na vida, e era uma escola pública, eu sempre estudei escola pública, mas era escola pública à noite, então era um negócio mais desafiador, assim, não, sabe? Os caras aqui já vão colocar na thumb, assim, ó, repetir 2 vezes a 7ª série na escola pública, vai estar na thumb lá já. Aí o título, orgulho, cara. Aí o título vai assim, como fui... Eu acho que isso até porque, assim, às vezes tem muita gente que desiste no meio do caminho por algumas coisas, assim, que, cara... e assim, às vezes eu não me considero um cara bem sucedido, mas eu acredito que eu consegui muito mais do que eu imaginaria lá atrás, assim, sabe? Muito por uma persistência e tudo mais, assim, sabe? Enquanto tem muita gente que era super mais talentosa e que foi ficando para trás. Que é aquela história do cara muito inteligente, mas que não tem uma fome, sabe? De buscar algo, assim. Eu acho que a fome nunca apagou em mim, assim, sabe? Eu acho que é muito proporcional ao risco que a pessoa está disposta a tomar, assim, na vida, né? Então, também. Quanto mais... O mínimo do risco, né, da pessoa talentosa é o funcionário público, vamos dizer assim, né? Enquanto você já foi para um risco muito maior, assim, né? Que é tipo, pô, vou pegando um monte de projeto aqui, mesmo sem saber se eu vou entregar, se eu não vou entregar e tal. É que assim, eu confiava muito no meu taco tipo assim, por exemplo, para programação, eu sempre criei muito framework para conseguir ter uma produtividade muito acima do normal, sabe? Para criar os CRUDzinhos lá, tudo automático, os cadastros automáticos, sempre busquei essas coisas. E eu sempre trabalhei muito com tecnologia, muito sozinho, assim, né? Porque tava no interior de Minas, não tinha outras pessoas que falassem a mesma língua que eu, literalmente, ali, de programação e tudo mais. Então, eu criava mecanismos de eu ter menos dor de cabeça possível. Você era tipo o hacker da cidade, assim. Isso aí, certeza. É que os caras vai me lembrar de umas histórias aí. Contei. Meu pai, por exemplo, nunca pagou internet pra mim. Porque era, sei lá, R$19,90 na CDL lá da cidade. E a outra era 35. E assim, era caro perante o salário mínimo naquela época. E aí acaba que eu ficava pingando ali com uns senhas dos amigos meus e tal, pra sobreviver. O Wi-Fi não existia naquela época. Wi-Fi. É de Wi-Fi.
Foi Aí vindo precisava da pra- senha pra usar a internet de escada dos outros? Sem internet de escada dos outros, a gente acabava dando um jeito ali. Foi até um motivo que eu cheguei pro provedor na época e consegui trabalhar lá, porque acabei mostrando pra eles vulnerabilidades e tudo mais também, assim, sabe? Caraca, então, tipo assim, pô, eu preciso de uma internet. Deixa eu falar com os caras da internet aqui do provedor. Falou, me dá uma internet aí, eu trabalho pra vocês, tá ligado? Cara, e pra mim, eu com 15 anos trabalhando no provedor, que a internet era super rápida, cara, porque era de escada 25, era 56K, né? Tinha até um modem mais rapidinho, que era da US Robotics lá e tal. E aí, cara, pra ser em casa, era muito lento e você tinha um tempo limitado, que era só de 2 horas da tarde no sábado, acho que era até 6 horas da manhã na segunda, assim, que você podia usar, que era um pulso só e não pagava, né? Pô, mas deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que na 7ª série você era um cara que só queria ficar jogando, virando noite e tal e tudo mais. E aí, Não, só jogando, mas eu gostava muito de jogar, mas esse lado meio hacker também que... já queria viver de internet, sabe? já. Queria viver de internet, já. E aí, cara, você foi a pergunta tradicional aqui do podcast, assim, você foi perder o seu BV com quantos anos? Ah, mas eu já era mais saidinho, assim. Isso aí já era desenrolado. Já era desenrolado, já. O repetente tem moral também, né? O repetente tem moral, Tem. né? O fundão, isso aí não era o primeiro da turma, não. Isso aí era o... Eu acho... Tanto que os amigos falavam assim, cara, você é o único nerd que vai pra balada. Porque tinha um site de balada, acabei conectando um pouco já de... Meus amigos não eram os amigos nerd, né? Então, meus amigos eram diferentes, assim, do mundo de tecnologia e tal. Não, pô, você estudava em escola pública nessa época, mano, devia ter um que pensava em programar, né? Não lembro, cara. De onde veio essa ideia aí de ser programador e tal? Cara, então, antes disso, como é que eu comecei com a história de computador, né? Meu pai, ele tinha uma posição num clube de piscina, essas coisas lá no meu bairro. E aí, ele era, tipo, conselheiro e tal. E aí, é bem pequeno o clube, assim. Aí, por acaso, eles compraram um computador, um 386. Só que eles compraram, tipo, estava na moda comprar um computador. Só que ninguém usava o negócio. Aí, Ninguém sabia usar. Ninguém sabia usar o negócio. Aí, um ou outro operava aquele joguinho de paciência lá e tal. E aí, eu comecei a usar e comecei a ajudar eles em umas coisas do dia a dia, né? Aí, um amigo dele falou assim, pô, o João Luiz, lembro desse cara até hoje. Aí, chegou pro meu pai e falou assim... Meu pai já faleceu. Ele falou pro meu pai assim, cara, eu acho que ele tem potencial pro computador, hein, cara? Dá um computador pra ele. E, tipo assim, eu acho que era o único restante de dinheiro que meu pai tinha da aposentadoria que ele teve, né? E aí ele foi e comprou o computador pra mim, aí comecei a fazer cartão de visita, aí depois comecei a falar, isso aqui não dá certo, que a tinta é cara, não sei o quê. Aí comecei a ver outras formas de ganhar dinheiro com aquilo ali, sabe? Fiquei buscando formas de ganhar um dinheirinho ali, porque eu vi que tinha uma facilidade diferente dos outros, assim, sabe? Nisso ali. E tu queria ganhar esse dinheiro a mais, assim, pra quê, assim? O que era o teu drive? Ah, pra, por exemplo, fazer parte de coisas que eu não fazia. Que eu acho que no fundo você acaba sentindo excluído, são de ser de um lado mais simples. Por exemplo, tinha um clube maior na minha cidade que eu não fazia parte porque eu não era sócio dele. Então eu queria, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi entrar de sócio lá, que era o Dom Pedro. É tipo o country club da cidade. Tipo isso. Outra coisa era às vezes, assim, comprar um tênis legal, coisas que eu não tinha, assim, tão mais caros, assim, sabe? E aí tu comprou o tênis. Comprei. E aí agora que tu é um cara mais enriquecido, assim, qual que é a coisa mais esbanjada que você já comprou, assim, que você falou, pô, passei do ponto? Acho que foi o carrinho de bebê agora. O carrinho de bebê? Tô brincando. Não, porque eu comprei um carrinho de bebê agora pra minha filhinha. Tô enchendo o saco. Foi? Não tô zoando, porque eu não compro nada pra mim. É? Assim, literalmente. Eu tenho um carro ok, mas e assim, a última coisa que eu comprei nas últimas 2 semanas foi isso, por isso que tá na minha cabeça. Foi a única coisa que gastou, né? Já tá puto ainda. Cara, não. Gastei $300 aqui. Zero, tô enchendo o saco. Mas assim, lógico que você quer trazer segurança, e agora que a gente é pai, a gente criando mais uma estrutura e talvez correr riscos, mas você tem que entender o lado que você tem, não pode levar todo mundo no mesmo risco que você, né? Pô, então não mandou um reloginho? Um reloginho? Uma primeira classe? Ah, não. Não, pô, tu é um cara mais econômico. Total, fui pro BSV agora, super econômica. E em relógio eu só uso o Garmin pra corrida, cara. Nem no dia a dia eu não consigo usar. Eu também não sou de relógio também, não. Véio. Comecei a usar isso aqui, vou te falar que, cara, mesmo eu não consigo acompanhar, entendeu? Não tá gostando? Não, achando legal algumas coisas, assim, às vezes, por exemplo, no carnaval eu peguei uma virose e ele já meio que identificou antes de mim. Tipo, deu um sinal que minha temperatura estava diferente do normal, assim, já, sabe? Então foi uma coisa legal, assim. Pô, entendi. Então você ganhou dinheiro pra comprar tênis e não tá comprando nada. Cara, é que eu gosto de resolver problema no final das contas. Então eu acho que empreender, cara, em escala, é resolver problema em escala, sabe? Então isso é um negócio que, lógico que eu quero ganhar dinheiro e tal, mas
Mas resolver o problema dos caras, por exemplo, no nosso mercado hoje, pô, a galera falou assim, pô, isso mudou minha vida. A gente fez um evento ontem com 60 creators dentro do BTG, cara. Legal. Pô, os caras falaram assim, velho, pô, Last Link tô assim, há 5 anos com vocês, não sei o que, cara, vocês mudaram a nossa vida, olha aqui, tem uma família, não sei o que. Ah, essas coisas. É foda, cara, não é clichê, isso mexe bastante com a gente. Assim, Porra, sabe? eu sei, velho. Eu faço negócio de educação pra galera da escola pública. Eu não ganho um puto, tá ligado? Mas que transforma de vida é uma delícia. Eu fico lá gastando dinheiro. E ainda mais, cara, eu super acredito no modelo de educação formal, de colégio e tudo mais, mas eu acredito muito no mercado do digital para muita coisa, porque nem todo mundo foi feito para seguir uma... Eu, por exemplo, eu não consegui prestar atenção tanto em sala de aula. Isso sempre eu fiz MBA depois na FGV e tal, mas eu sempre pegava o livro, eu ia na aula, mas sempre pegava o livrinho, aprendia no livrinho mais e chegava, mandava bem na prova, mas na sala de aula, às vezes, cara, não consigo ter a mesma atenção plena normal, sabe? Então acho que tem muita gente que eu já conversei e tudo mais que tem o mesmo desafio, que tem um tipo de modelo de aprendizado diferente, que eu acredito cada vez mais que o modelo do digital, de trazer cada vez hiperpersonalizações e IA, inclusive, vai ajudar bastante nisso em algum momento, acho que ainda está cedo, mas acho que vai ajudar a ter formatos diferentes para cada pessoa que tenha a necessidade diferente de aprendizado, sabe? Pô, o que é muito curioso, assim, né? Porque você vai ver qual que é o método de estudo mais ineficiente, assim, é o que as pessoas fazem, né? Que é você ficar assistindo a aula só, né? E aí, pô, a aula não é feita pra ninguém, no fim das contas, né? Porque ela não é nem, pô, devagar o bastante pra quem não sabe de nada, nem rápido o bastante pra quem tem facilidade, acaba sendo pra 10% da sala ali. Exatamente. Você tem que acertar a velocidade, o time de cada um, que mantém eles naquela atenção plena. Às vezes tem professores que não conseguem ser didáticos o suficiente para trazer as pessoas e aplicar o que ele está ensinando para a realidade. E acho que é um pouco disso aí. Aí você acaba estudando só para passar numa prova e acaba não trazendo aplicabilidade depois. E é muito doido, né? Porque o estudo inteiro ele é otimizado pra você passar em prova aqui no Brasil, né? Só que aí você vai ver, tipo assim, pô, imagina que você tem filho homem, não? Menina. Menina, imagina que tua filha chegou pra você e falou assim, pai, quero ser jogadora de futebol. Aí você vai falar pra ela o quê? Filha, ao invés de treinar, fica assistindo um monte de vídeo aqui do Neymar fazendo embaixadinha, tá ligado? É uma coisa, ao invés de você treinar fazendo prova, fazendo questão, você fica botando lá pra ficar só assistindo a aula o tempo todo e tal. Aí, cara. É o que eu acredito também. Mas é igual quem compra também até os próprios cursos lá que vendem. Vocês vendem e não, sabe, nem fazem o curso ou não aplicam o curso e aí depois fica falando que o problema é o creator, né? Sim. Uma coisa legal sobre isso de não completar o curso, né? Que eu acho que é um problema geral. Não é um problema, na verdade. É o que acontece muito forte, né? Às vezes o cara não coloca a culpa no creator e tal. Mas uma coisa que eu às vezes preocupava muito disso, taxa de completar curso e tal. E eu conversei com um cara muito grande de educação, lá nos Estados Unidos, no BSV no ano passado, e ele falou assim comigo, cara, a gente tinha esse problema, achava que a gente tinha esse problema aqui, mas depois a gente começou a ir atrás dos caras que eram meio churn, né? Que no caso dele era uma educação formal, até de faculdade e tal. E ele falou assim, cara, a gente percebeu que quando o cara comprou aquilo ali, mesmo ele não tendo completado o curso, ele resolveu o problema que ele tinha que resolver na vida dele. E se a gente consegue resolver o problema da vida das pessoas, mesmo se ela tem que ler o livro completo, a gente está cumprindo a nossa missão, sabe? Então esse é um ponto que começamos a entender bastante. Cara, isso trouxe um valor para você, de você pelo menos entender onde você precisava chegar. Então acho que um ponto... Não, mas a real é que a maioria dos cursos é ruim também, né? Tem muito curso ruim, não tem dúvida. Mas aí esses caras não vão sustentar, porque o mercado de creator cada vez tem mais oferta agora. Então, assim, o cara tá precisando tá se exigindo mais, cada vez mais, da entrega de uma qualidade maior, entendeu? Você tinha, e aí entra num papo que a gente tava falando, você pega um mercado em 2010, que Instagram e Facebook começou ali naquela era, né? A galera famosa, que foi de 2010 a 2015, era jogador de futebol, os artistas, cantores, etc. ali. Eram bem segmentados. Alguns se posicionavam como especialistas de algumas coisas, porque eles você pegava um artista, vamos seguir a dieta desse artista aqui, não sei o que, né? Foi tendo uma evolução, que eu acho que a gente está no meio dessa evolução ainda, não está no fim dela, que é, o Alex Hormozzi fala muito disso, que a internet é um negócio de nicho. E por que é um negócio de nicho? Que como é uma conexão do mundo inteiro, você consegue se especificar num nicho muito específico e ainda ser muito grande. Então, o que foi acontecendo nessa evolução? Em 2015 para 2020, você começou a ter algumas pessoas especialistas que não eram desses 3 fontes. Então, você começou a ter alguma pessoa que era uma nutricionista, de uma forma geral, muito famosa, e especialista em todas as áreas de nutrição, e ainda assim, você seguia ela, provavelmente, eu seguia, minha esposa, minha mãe, ela era seguida por várias pessoas.
Aí passou em 2022, ela até começou a se especializar em guerra da Ucrânia. Que ela começou a ser muito generalista na área dela, mas começou a pegar outras coisas. Mas o mercado começou a entender que não adiantava ela ir para outros caminhos, que ela precisava nichar e especializar. E aí a gente vai vendo, a gente até teve agora uma demanda pessoal nossa, que minha esposa precisou de uma nutricionista especialista para mulheres grávidas, que conhecesse um pouco mais. Eu falei assim, pô, será que existe alguém assim? A gente foi atrás online, a gente achou uma que tinha 20 mil alunas, já tinha uma representatividade legal, e falou assim, cara, olha como é que se especializou. Se fosse há 10 anos atrás, a gente já tá falando com um artista, não sei o quê, mas agora já tem uma nutricionista especialista em mulheres grávidas. Daqui a pouco você vai ter uma mais especialista em outras específicas. Comprou o curso? Comprou, ela acompanhou, minha esposa ajudou super, minha esposa. Ah, conseguiu contratar ela mesmo? Contratei ela, a gente contratou ela e tal, pra aumentar mais o percentil, que ele tava um pouco mais baixo, minha filha, na época, e ajudou super, assim. Pô, então hoje você vai ter, cara, um influenciador pra praticamente tudo, né, cara? Pra falar do assunto que você ia falar. Então. Isso é muito interessante também, eu tava refletindo sobre isso, que antes, tipo, qualquer conteúdo pra dar certo, ele tinha que ser generalista, quando você só tinha TV, né? Porque a TV meio que aborda todo mundo. Todo mundo. Mas a rede social... Os caras do lado de cá, que é o consumidor, ele que orquestra o que os caras vão produzir. Não é o influenciador que influencia sozinho, sabe? Então, o cara, ele traz a demanda. Então, e até tem um filme que eu gosto muito, que ele mostra exatamente isso. Eu falo isso com todo mundo. Que é o Coringa 2. Você já viu o Coringa 2? Não vi, não. Coringa 2, cara, ele mostra assim, porque a história do Batman e do Coringa é que os dois são personagens de... O Batman tem um lado mais voltado para a ordem e o Coringa para o caos. No Coringa 2, é lógico que é focado no Coringa e mostra que o Arthur Clarke, que ele é um cara ok na vida, assim, que não é nada para ninguém. E ele, quando ele se veste de Coringa, ele tem uma audiência, as pessoas querem o que ele faz. Ele começa a entender o que as pessoas querem que ele faça e ele vai fazendo as coisas para... Porque quando ele é só o Arthur Clarke, ele é só um palhaço. E acaba que, trazendo isso para o nosso mundo de influenciador, o creator, ele acaba se ajustando ao que o público dele está pedindo, porque ele acaba, às vezes, saindo muito da pessoa que ele é e sendo um personagem para atender o que a demanda está sendo pedida ali na ponta também, sabe? Então, é por isso que eu falo, o consumidor, ele vai ajustando o que o creator precisa entregar para ele na ponta. Acho que a evidência disso é essa galera que fica famosa com personagens, assim, né? Tipo o Benzinho ou a Cela, tá ligado? Então, exato. E aí acaba que eles, se eles saem, eles sabem que, cara, eu saio de uma... Se eu falo uma coisa que desconecta com o personagem, não faz sentido. Então, eles acabam entendendo... Por isso que eles não são, às vezes, não sei como se eles estão em profundidade, eles têm a liberdade de falar o que querem, que vão continuar tendo a mesma influência. Não, sabe? Eles têm que entender o que mantém o público dele ativo, sabe? Pô, mas vamos voltar pra história aqui agora, então. Bora. Agora você tá... Quando você parou, você tava trabalhando com a Vale. Aí eu segui como consultor na Vale, nessa época que eu fui para Belo Horizonte, para esse projeto de cobre lá no Pará. E aí o que você fazia? Sistema interno lá para automatizar? Sistemas internos, e tinha, além de desenvolver coisas internas, eu passei a ser o cara que escolhia os softwares de engenharia, por exemplo, sabe? Que ia ser utilizado para substituir o AutoCAD naquela época. E o povo que chegava com problema para você e falava para você todas as áreas, resolver. Resolver. Então todo mundo, você era meio que o cara dos computers lá da obra, e todo mundo tinha problema. Você dá para botar esse botãozinho aqui? Não de computador, de infraestrutura, eu era o cara de software, sabe? Software. Então, assim, lá na Vale eu larguei essa parte de infraestrutura lá na cooperativa, lá no passado, e fui seguindo mais essa parte de software. Mas tinha um departamento, assim, ou... Não, é porque eu trabalhava na área de negócio, e a Vale era uma empresa, cara, que estava naquele estágio ali, estruturando muita área de tecnologia deles, porque eles não tinham nem RP. Eles tinham um legado de DataSul, não sei o que, estavam construindo um Oracle, implementando um Oracle RP, e que depois veio até migrar para o SAP. Mas eles estavam... E o Oracle não tinha muita coisa do que eles precisavam no dia a dia, porque era um software para tocar a empresa core, assim, né? A operação. Eu trabalhava num projeto novo. Então, para gerir um projeto, que é um orçamento gigantesco, para você ter coisas assim, vamos gerir o planejamento, um cronograma que tinha 20 mil atividades, assim, um negócio estrondoso. E eu era o cara que ajudava na escolha dessas ferramentas, o que a gente não ia contratar, a gente ia desenvolver in-house, e o que a gente ia integrar entre elas todas. Então, integrava um software de, vamos gastar isso
uma gestão orçamentária, com um cronograma. Então, como que integrava tudo isso no final do dia, que era o grande desafio nosso. O Replit é uma ferramenta de texto para código que consegue construir as coisas com muita facilidade. Cara, ele não faz só código, não. Faz animação, faz apresentação de PowerPoint, faz um monte de mock de design diferente que você quer fazer. Assim, cara, é muito fácil de você usar para conseguir estar prototipando e fazer, cara, produtos extremamente bem integrados, uma vez que a infraestrutura do Replit está integrada na tua empresa. Curioso que, tipo, a galera fica falando, sei lá, do Lovable, por exemplo, que é um produto muito inferior. E, pô, a empresa, se eu não me engano, vale, cara, quase um terço do que o Replit vale, assim, porque ele se integrou muito bem nas empresas grandes, assim, tal. Então, pô, facilita muito na infra. Porra, doideira isso, né? Porque hoje você consegue resolver isso aqui tudo com o Replit, cara, que é basicamente você fala o que você quer que aconteça, que você cria um sistema interno. A empresa já vale aí, pô, dezenas de bilhões de dólares, é uma das empresas que mais cresce no mundo, porque eles fizeram a melhor infraestrutura para você poder fazer o Vibe Coding, né? Então, você poder, cara, só colocar o prompt lá, falar, cara, eu quero ter um sistema que vai integrar esse RP com outro e tal. E, pô, ele vai e faz pra ti, você não tem que se preocupar com infra, não tem que se preocupar com nada, e aqui no QR Code você pode pegar o cupom aqui e já tá fazendo. Já usou o Replit, não? Cara, eu tô pra usar. Aqui no Brasil não falam tanto dele. Mas me falaram dele recentemente. E, cara, se tivesse um Replit naquela época, eu tava... Nossa senhora. Não, eu acho que hoje também, cara, porque a galera sabe que tem as AI, que dá pra fazer as coisas, mas os caras não abrem. Mas isso acontece. É que eu até falei ontem no evento nosso, tem um vídeo do Steve Jobs pra mim que é genial, cara. Eu falo ele em todos os lugares também. Que a galera tá pegando IA e vendo o que pode fazer. Mas os caras não vivem um problema para buscar uma solução, entendeu? Então as pessoas estão pegando muitas soluções e buscando... Peraí, onde eu vou atirar com isso, entendeu? E acho que o Steve Jobs, quando ele volta para Apple, um dev pergunta para ele: o que a gente vai fazer com esse framework de Java, não sei o que a gente desenvolveu aqui, não sei o que. Ele falou assim: cara, a gente não tem que olhar para o que a gente tem de tecnologia e ver o que a gente vai fazer. A gente tem que olhar o que os clientes estão pedindo, o que a gente vai desenvolver para resolver o problema deles, entendeu? Então, acho que é um pouco disso que a galera de AI hoje em dia ainda bate um pouco de cabeça. Tem muita gente, às vezes, num nível, com soluções milagrosas de problemas que não existem, entendeu? Igual os caras quando fazem, tipo, quero empreender. Fala assim, mas da hora, mas o que você quer fazer? Fala assim, não sei, tô procurando uma tese e tal. Tipo, é mais improvável que você vai achar uma coisa boa do que um negócio que você já viu o problema, você viveu o problema, você sofreu ele, né? E tem aquela música, você caminhando você encontra o caminho. Aí tem que entrar pro problema, descer pra arena, porque do palco você não vai conseguir entender qual que é o problema. E quanto mais pressa você tem, assim, pra achar, pior vai ser a tua decisão, provavelmente, né, cara? Com certeza. E aí, então, você ficou quantos anos lá na Vale? Então, aí eu fiquei como consultor uns 6 anos ali. Porra, tempo, hein? Como consultor, mas depois eu entrei como funcionário e fiquei mais quase 7. Nossa, 13 anos de Vale, então. Tem 13 anos de Vale. Tu saiu de lá ganhando quanto, assim? Eu não ganhava tão bem, cara. É que eu tenho ganhado uns 12, 13 mil em 2017. Melhorou nada. Mas eu era CLT e tinha PLR de muitos salários, assim, quase 10 e tal. Entendi. Devia ser uma coisa assim. Entendi. Mas não deu pra juntar nada, então. Hã? Deu pra juntar Cara, é que assim, na consultoria, eu acho que eu teria... Eu tive um desafio que eu fiquei num projeto lá, né, desse projeto Salobo e tal. E aí eu fui pra consultoria, trabalhar no projeto de suprimentos pra Vale. Eu saí da área de projetos para trabalhar para suprimentos. Fiquei uns 3, 4 anos na consultoria para suprimentos e aprendi muito de compras e tal. Desenvolvi um software para a Vale, porque a Vale não tinha um software de gestão de compras para projetos. Implementamos em 16 países, foi bem legal. E aí, quando eu saí de suprimentos, eu era numa consultoria que era bem legal, assim, de trabalhar 12, 14 horas. Aí quando eu fui para a Vale, era um outro ritmo. E aí quando eu voltei para a Vale como funcionário, entrei como funcionário, dava 18 horas, a minha área naquela época caía caneta. Eu não era acostumado com isso. Na consultoria eu trabalhava 12 horas, 14 horas por dia, sabe? Mas aí você achou top? Não, eu achei ruim no primeiro momento. No primeiro momento eu falei assim, caramba, cara, eu vim com a energia inteira e tal. Eu achei um negócio meio assim, deu um baque, assim, meio sabe? broxante, assim. Falei assim, e aí, sabe? Não tem o que fazer, né? Porque não dá pra você empurrar sozinho, não dá pra você né? empurrar sozinho, você depende de várias pessoas e tudo mais. E assim, eu sei que existem várias vales, né? Isso foi um contexto atual daquela área, naquele momento que eu estava. Existem áreas que trabalham muito ali dentro, não dúvida, ainda mudou muito a empresa. Mas aí, o que aconteceu? Nesse momento que eu saí, que eu dava 18 horas, eu não conseguia, eu era o cara que estava em BH para trabalhar. Deixei minha família no interior, fui a BH para trabalhar. Aí dava 18 horas, 19 horas eu já estava codando outra coisa. Aí, naquilo ali, eu comecei a fazer sites classificados, que criava robozinhos pegando de vários sites e consolidando num só, para ganhar em ads já ali, né? Naquela época do Google Ads. Mas você tinha uns grupos de rataria na internet, de onde você tirava essas ideias? Cara, não sei, era meio vasculhando. Aí eu criei com um grande amigo meu, que vendeu até a empresa pro Inter, que
que é a do Gourmet, a gente criou o Acertando, que era um site de compras coletivas. Assim que saiu o Peixe Urbano, a gente criou o Acertando, que foi em BH. E fui criando vários projetinhos assim também, sabe? E aí eu era o cara de... Eu não gostava de tocar venda, essas coisas e tal, sabe? Eu gostava de tocar, obviamente, a parte de marketing ali um pouco, mas a parte de marketing digital ali, do que era aquele negocinho que era uma coisa assim, SEO, essas coisas naquela época, e produto tecnologia ali, né? Que nem era separado assim tão intrinsecamente. Você é o rato da internet, né, cara? É, eu era meio ratinho aí, cara. Tu tava ali só procurando os lugares pra ganhar dinheiro e tal. Aí teve nessa história de Vale e tal, cara, eu falei, teve um momento que aí eu pedi meu pai em 2013, 2014, 15, eu queria fazer uma graninha a mais, eu peguei um e-commerce pra desenvolver, de um cara lá de BH. E aí, eu, sei lá, peguei uns 3 meses, assim, desenvolvi a plataforma de e-commerce pra ele inteira, assim, e não só a plataforma de e-commerce pra ele gerir, como uma plataforma pra ele criar outras lojas e pendurar nela, sabe? Já era uma bag ali, né? Tipo mas completinha ali. Mas você fez mesmo ou você pegou um e-commerce? Não, desenvolvi da do vida? zero. Desenvolvi do zero. Por quê? 100%. Ah, porque eu era alucinado para programar, criar as coisas. fazer. Eu tinha framework, tudo de muita coisa, então eu conseguia ter produtividade boa, né? Você pegava, tipo assim, do que você já tinha feito em outros projetos, reutilizava painel de aqui, administração, classes. Era uns PHP assim que rolava? Eu usava .NET nessa época. Um mas eu comecei com PHP. É. Aí agora tu tava no .NET. PHP, cara, eu era tão apaixonado em PHP que eu ficava andando com a Bíblia, PHP debaixo do meu braço na escola técnica de eletromecânica. Como eu ficava que é? lendo. Tem uma Bíblia chama PHP, assim, que era um livro grandão que mostrava todas as funções, que eu ficava meio decorando o negócio, cara. Era meio louco. Nossa, mas isso não... Isso eu tinha 16, 17 anos. Mas, isso é muito estiloso, né, cara? Pô, o cara anda... Esse que as meninas queriam, né, cara? Nossa, ele anda com aquele Bíblia do PHP embaixo do braço. Escola técnica não tinha menina, não. Mas... E aí... O meu PHP, eu vou falar, cara, eu acho ele injustiçado, tá ligado? Eu acho o PHP... O Facebook usou muito PHP até hoje. Outro dia eu conheci um cara da Apple que eles usam PHP internamente, várias coisas internas. Então, sim. O Next.js hoje em dia é o PHP, né, que tentaram fazer o JavaScript virar o PHP, virou o Next.js, é a minha opinião, sabia? Então, pô... Next.js eu não peguei muito. Não, porque o que ele faz de interessante, que é o que eu acho mais legal dele, é que ele consegue você ter as funções do back-end e do front-end na mesma pasta, tá ligado? Tem o Server Actions dele lá, que é um negócio que o PHP faz desde sempre, né? Sim. Ou então eles fazem Só que o problema do PHP, não sei se ele resolveu lá, que acaba misturando muito, né, cara? Se você organizar muito, você fazer a separação, né? De que vai ser front e vai ser back, então aí acaba um desafio. Mas o PHP com o tempo foi melhorando também, mas aí ele virou meme também, né, cara? É. Aí não viveu aí o que deveria ter vivido. Sim. Mas, pô, é uma das maiores linguagens do mundo também. Aí eu pensei em pegar um .NET, cara. Que era o que tava no hype? Na verdade eu peguei o .NET lá atrás, eu fiquei no paralelo com os dois, mas o .NET foi ganhando mais força, assim, para as coisas que eu desenvolvia, eu conseguia me organizar melhor, assim, sabe? E aí ele tinha um paradigma diferente de classe, já mais estruturado, PHP tinha, mas era mais trabalhoso. E aí, chegou em 2014, 15, ele desenvolvia esse e-commerce pra esse cara e, pô, entreguei pra ele, deu super certo lá e tal, pra ele. E aí eu falei assim, cara, ele ganhou uma grana no negócio. Pô, o negócio dele, tipo assim, nesses 3 meses vendeu pra caramba. Eu falei assim... E era o que vendia? Era loja de escalada, essas coisas, assim, sabe? De aventura, essas coisas, assim, sabe? De trilha, essas coisas. E aí eu falei, pô, meu, eu poderia estar desenvolvendo isso aqui para uma escala maior, criando um SaaS disso, né? Você tal. mesmo fazia a venda. Eu mesmo fazia a venda disso. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, cara, mas deixa eu entender melhor esse mercado, sabe? E aí tinha um cara que trabalhava comigo, que é um cara que era... O que aconteceu nessa época, em 2014, 15, na Vale? Eu tava até em Nova York com minha mãe, meu time inteiro mandando mensagem, eu tava de férias, meu time inteiro mandando mensagem, fui demitido. A Vale tinha um orçamento de, sei lá, 80 bi de dólar em 2011 para fazer projetos de capital, só que o preço do minério foi caindo e foram reduzindo esse orçamento e foi ficando poucas pessoas. E aí, cara, eu fiquei praticamente sozinho, acho que 1 ou 2 pessoas ficaram aí na minha equipe, mas depois pediu para sair também, e aí eu fiquei sozinho na área. Eu falei, cara, fiquei uma vibe ruim. Falei, cara, não vou continuar aqui muito tempo na minha vida. Vou começar agora a buscar alguma coisa que vai me tirar daqui. Eu tive até olhando para ir pro Vale na época e tal. Cheguei a participar de um processo e tal. Mas eu falei assim, cara, eu vou para lá, eu vou passar 2 anos, vou querer sair. Acho que eu tenho que... Foi até um pouco de um mentor meu que falou na época, falou assim, velho, você tem que quebrar a cara um pouquinho fora para depois você trabalhar em algum lugar, se você vê que não é para você ser empreendedor. Mas você não vai sossegar enquanto você não testar alguma coisa que você for fazer. E aí, eu falei assim, tá, eu fiquei com isso tudo na cabeça, e aí tinha um cara que trabalhava comigo, ele tinha um e-commerce de chocolate. E aí, ele tinha aberto umas lojas de chocolate em BH, aí eu comecei a ajudar ele e tal. Falei, cara, pô, ele não tava vendendo nada e tal.
Aí, eu falei assim, cara, deixa eu entender aqui o que tá acontecendo. Aí, porque alguma coisa vendia. Eu falei, pô, alguém tá comprando aqui, deixa eu entender por que esse cara comprou, de onde que ele veio e tal. Aí a primeira coisa que eu vi, falei assim, pô, o cara a galera só compra pra dar presente pra outra pessoa. Ninguém compra pra consumo próprio. Então eu falei assim, cara, você é tipo uma empresa de presentes, não é uma empresa de chocolate, né? Então começou a colocar só a cesta. Aí começou a aparecer um volumezinho ali e tal, só que era um negócio bem trabalhoso. Vendendo. Hã? Você vendendo, Não, é o e-commerce dele, eu ajudando ele. Ele queria me dar 50% do negócio na época. Eu falei, não, velho, eu quero entender do mercado de e-commerce, então eu queria operar o e-commerce, entendeu? Ajudando ele de graça. Foi o meu acordo com ele. E aí, aí começou a aparecer volume. Aí a galera aparecia, não comprava muito, a conversão estava baixa do site. Eu falei assim, não, cara, a galera acha que tá abandonado aqui. Então coloca um chat aqui. Aí começou a galera pedir pelo chat comprar cesta. Eu falei, ok. Agora, de onde que essa galera tá vindo? Aí comecei a olhar o canal de aquisição dele, era puramente Instagram. Isso em 2015 ali, 16. Aí eu comecei a falar assim, pô, Instagram. Aí comecei a mergulhar como que eu podia fazer o Instagram dele crescer e tudo mais. E aí eu vi que lá fora já tinha algumas ferramentas que... eu comecei a fazer uma ação manual de interagir com a galera e tal. Falei, pô, isso aqui era um negócio que podia ser automático, né, cara? Aí comecei a ver que lá fora tinha umas ferramentas disso. Como que era o nome mesmo, cara? Instalex. Instalex? É. Não, tinha um outro que era maior, cara. Essa era maior. Era maior? Era uma laranjinha. Então pode ser. Acho que é assim, Instalex ou Instaflex. Não, acho que é Instalex mesmo. Pô, eu lembro que tinha uma que era muito que vendia, assim. Era muito grande. Muita grana. Era muito grande. Essa mesmo, acho que é essa. E aí, cara, eu falei, caramba, velho, pô, isso aqui é legal, hein? Pô, eu não vou precisar de ter time de vendas, eu vou conseguir desenvolver isso. Tipo, na minha cabeça eu já sabia todo o caminho. Falei assim, agora eu preciso executar. E aí, eu fiquei, assim, uns 6 meses desenvolvendo um projetinho, executando, saí da Vale todo dia e ficava ali até 3 horas da manhã, mergulhado nisso. Falei, cara, esse é o meu projeto que vai fazer eu sair de fato da Vale e construir algo. Porque acreditei fortemente. O cara do e-commerce queria me dar metade, eu não quis. Eu tinha um outro projeto que eu tinha desenvolvido para fazer auditoria de conta de telefone também. Eu falei, não quero fazer esse negócio, meio prestação de serviço, não era software e tal. Pô, então tu fez realmente o caminho do microsas que a galera indica hoje. Tipo assim. isso. Mas eu larguei absolutamente tudo em volta e foquei 100% naquilo ali. Tirando teu emprego. Tirando meu emprego. Porque inclusive era uma coisa do meu pai, assim, antes dele falecer, que ele pediu para ajudar minha irmã a formar em medicina. E ela tava morando comigo, não podia correr um risco ali naquele momento também, sabe? E eu fiquei 2 anos com a empresa operando. Eu cheguei a ter, sei lá, mais de 10 funcionários. E aí eu tinha um cara que me ajudava nesse site de compras coletivas, que é o meu grande sócio da Boom, que é o Samuel Liberato. Que isso ele não tinha existido, que ele foi tocar um negócio no dia a dia. E eu tirava férias, ficava lá trabalhando com ele, ou de noite eu ia pra lá de vez em quando. Mas dava dinheiro esse negócio de compra coletiva ou não? Cara, deu um dinheirinho, deu uns 30, 40 mil mês ali pra um período automático, assim. No começo, bateu muita cabeça, mas depois que ajustou o formato, ficou dando essa renda ali, fixa ali. Mas eu saí mesmo do negócio, meu sócio continuou. E eu fui focar... Porque se o negócio não deu certo pra quem tava investindo, né, centenas de milhões, imagina pra quem não tava investindo nada, né? Sim, exatamente. Era um modelo meio difícil ali, cara. No começo parecia uma ideia muito excepcional, mas não foi sustentável num LTV, assim. Mas aí você começou a fazer o boom nessa época? Isso, aí eu comecei a fazer a boom ali, cara, e... Fiz para um amigo meu que é médico e tal, bombou o Instagram dele, fiz para outro, aí todo mundo dando... o Samuel, pra você ter ideia, a gente não tinha nem cobrança automática de recorrência nem nada. Ele ia batendo nas lojinhas, me dá sua senha aqui e tal, vamos rodar aqui. E ele foi botando para rodar ali, cara. Cara, nessa época não tinha tanto bloqueio, né? Então... Não tinha, tinha pouquíssimo, assim, mas não tinha limite, assim. Mas dava para pegar de coisa de 1.000 seguidores por dia, assim, né? Pegava bastante, cara. Os bloqueios eram bem pequenos, assim, sabe? E a gente foi evoluindo muito nisso ali, né, cara? Chegou um momento que a gente tinha, sei lá, 40 mil contas rodando, assim. Pô, e qual que era o número, assim, pra você largar o teu emprego que você tava buscando? Na verdade, que como eu tava alavancando bem, até quando eu saí da Vale, se desse pau, eu ia ter uma conta pra pagar, assim, sabe? Tipo, eu tava correndo um risco, mas já tava faturando uns 400 mil mesmo. Caramba, velho. E você tava reinvestindo tudo? Anúncio e tal ou o quê? Anúncio zero, mas era muito desenvolvimento, infra, que a gente tava pegando as infras mais top que tinha pra rodar liso, assim. A gente chegou a ter um momento que a gente tinha 2.000 máquinas da Amazon. Tá louco. Orquestradas com uma coisa que não sei se você programou na sua vida, que foi bem divertido de aprender, foi orientada a eventos, ACA. E aí? Cara, é um negócio que muda essa cabeça, assim, pra desenvolver um tipo de coisa que a gente precisava. Parece que, assim, a linguagem que a gente usa normalmente, orientada a objetos, ela não foi feita para aquilo que eu precisava, né? Então, quando eu coloquei aquilo para
ele tem enfim, não sei como é que tá isso hoje, mas assim, pro problema que a gente precisava fazer de automações e tudo mais, ele resolveu muito bem, assim, sabe? E funcionou super bem, essa escalada, ela foi tudo em cima de Aka. Pô, vou falar, mano, quando a gente... Bem, a minha história nesses mercados foi tipo assim, eu comecei a trabalhar com o Douglas, que era lá da da Grow Social. Ah, eu lembro do Doug. Do Doug, pronto. E aí o Douglas, ele me achou assim no Instagram, sei lá, a gente começou a trocar ideia, eu dei uma consultoria pra ele, eu trabalhava no Nubanks na época. Aí ele falou pra mim assim, tipo, pô, você não quer vir aqui trabalhar comigo e tal, ajudou uma penca de ação, tudo mais. E no que eu fazia consultoria pra ele, cara, foi de 60 mil por mês que ele ganhava quando começou. Aí passou uns 5 meses, agora tá fazendo 300 mil, tá ligado? Eu falei, pô, vambora, né? Sim. E aí, cara, eu mudei lá pra Campo Grande pra trabalhar com ele, assim, e tal. Cara, o negócio cresceu de um jeito que aí ele começou a fazer coisa de 1 milhão de lucro por mês, assim, tá ligado? Aí, pô, ele foi lá, comprou a Ferrari dele e tal, tudo mais, e falou assim, pô, irmão, é que eu bati minhas metas financeiras aqui. Acho que aquela ação toda que eu falei que ia rolar, não vai rolar muito mais, não. Aí eu falei, porra, Aí você ficou que com a fome tristeza. ali. Aí eu fui lá e criei um concorrente, tá ligado? Hoje somos amigos, mas na época a gente ficou meio E brigado. ainda captou investimento naquela época, né? Chegou a Cara, captar? então, aí a gente, no que a gente lançou, foi... A gente lançou, era começo de 2019, vai. Então já tava difícil o mercado, né? Sim. Só que o nosso diferencial é que a gente realmente conseguiu... Nossa, você lançou no começo de 2019? Foi. Nossa, pô. Foi o começo do fim já, né? O fim, assim, o início do fim foi em dia 30 de maio de 2019. Pô, foi traumático, né? O cara até lembra a data, não né, esquece velho? as datas. Então, aí a gente em 5 meses tava com 2.500 clientes já, tá ligado? Pô, vendia Caramba. muito fácil o negócio. Era viral. Só que o lance que, assim, o nosso diferencial é que, pô, todo mundo, né, o de vocês ainda fizeram com mais carinho, né? Mas o que tinha de competidor lá, que era aqueles open source ou white label e sim. tal, que era horrível, né? Sim. Inclusive o Alfredo Soares, eu comprei ele tinha uma, né? Que Era Rocket alguma coisa, Social né? Rocket. Social Rocket. A gente tem até na matéria, e a gente comprou a participação dele, a empresa como um todo dele, a base, tudo, e trouxe tudo pra dentro de casa. E ele tinha um modelo, mas o produto não era muito bom, assim, também. E acabou que quando ele vendeu a X-Tech, ele saiu desse negócio e focou 100% lá naquela época. Então, era um negócio que era fácil de vender, mas a retenção era meio ruim também, né, difícil. cara? E é porque é um small business também, então às vezes tem a característica dos negócios e tem... Às vezes o cara fica satisfeito, não, ganhei 1.000 seguidores aqui, mas às vezes tem o cara tá olhando mais pro indicador de ego e tal. Mas imagina se o negócio daquilo estivesse rodando numa pandemia, que todo mundo tava alucinado para vender online, cara, teria viralizado. Nossa, é bizarro, né, cara? E outro também que a galera percebia que aquele seguidor não aumentava o engajamento dele, né? Sim, tinha um desafio que às vezes que não era só trazer o seguidor, tinha produzir conteúdo e tudo mais. Então pô, você não tava conseguindo seguidor produzindo conteúdo é porque seu conteúdo é ruim, né? Conteúdo ruim não tem automação que vai resolver, tá ligado? Exato, não tem milagre. E Mas aí... tem muita gente que conseguiu tirar proveito de verdade, assim, sabe? Mas não sei se você percebia, né? Sei lá, essa época foi uma aula pra mim nesse sentido de modelo de negócio, assim, né? Porque, sei lá, a pessoa hoje com Last Link, se ela parar de usar a Last Link, né? Bem, ela pode trocar de provedor, né? Beleza, mas tipo assim, pô, o negócio dela morre se não tiver um provedor como o seu, né? Diferente do Boom, por exemplo, que, cara, acabou a grana, a primeira coisa que eu vou cancelar é isso aqui, tá ligado? Que ele continua tendo a audiência dele ali, e esse é um bom ponto. Esse aí... Então, pô, é um negócio que é muito mais, pô... É o topo da pirâmide, assim, né? Você pega quem tá mais começando que quem já tá mais no meio pra frente, assim, né? O que a gente tinha mais retenção, cara, a gente tinha lá um plano premium que era R$300, enquanto o normal era, sei lá, 100. E não tinha nada de diferente, mano. É só atendimento premium, assim. Aí esse era o que mais tinha retenção, porque eram os caras que chegavam e falavam assim, tipo, não, faz crescer essa porra aí. Eu nem olhava, tá ligado? Eu tava nem aí pra nada. E tinha uns que era trabalhoso, assim, os clientes, que o Samuel que lidava com essa linha de frente, eu acho que não tinha um cara melhor pra lidar, cara, com esse relacionamento com tudo. E era quase B2C o negócio, né? E ele conseguia tratar a galera, assim, num nível em escala muito bom lá. Era muito mais pro B2C do que pro B2B essa história aí, né? Pensaram meio que isso aí. E vocês chegaram a ter quantos clientes simultâneos, assim? Acho que 38 mil. 38 mil, velho? Exato. Então vendia bem pra caramba. Vendia bem. E cara, desses 38 mil, assim, como é que vocês adquiriram essa galera, assim, qualquer estratégia? Cara, eu fiz uma estratégia muito boa, assim, que eu falava assim, cara, se a pessoa entrar num banheiro, no restaurante, ela tem que ver uma logozinha da Last Link lá, pensando no digital. Não, da Boom Então, aqui. Desculpa, da Boom, não da Last Link. Da Boom. Então, na Boom, era isso. Aí, o que eu fiz nesse sentido, nessa analogia que eu tô dizendo, é com SEO. Então, a gente na época foi até parceiro lá da Rock, e a gente fez em tudo que é lugar, que é site, que falava assim, top ferramentas para crescer. A Last Link tava entre primeiro ou segundo, top. A gente tava em todos, assim, sabe? RD, a gente patrocinava em todos os eventos, tudo que a gente puder, a gente posicionou ela muito bem, assim, a marca.
E tanto que ela ficou muito mais forte do que eu ali, só fui aparecer depois com relação a Boom. E então o SEO foi um canal muito forte, afiliado foi muito forte. A gente tinha uns top 5 afiliados que tinham um volume gigantesco de site, de acesso a insights, e colocava a gente lá Afiliado tipo da Hotmart, assim? Não, afiliado o cara que tipo assim, tinha um site de apps e ele tinha avaliações de apps lá e ele colocava a gente pra abrir um banner quando o cara entrava no site, abria um banner, tipo um pop-over, assim, sabe? Tipo, é uma coisa meio assim. Um cara que já tinha um tráfego ali e tava procurando produtos. E pra ele era bem rentável. A gente não usou muito tráfego pago, como alguns concorrentes nossos tinham muito isso. Até uma vez conversei com um e ele falou assim, nossa, cara, a gente usava isso para parecer que a gente estava maior e a gente vê que vocês conseguiram ter uma rentabilidade bem melhor do que o que a gente tinha, sabe? Então... Não, a gente fez isso lá no Grow Social também, uma das principais estratégias era isso, né? A gente vê assim, botava no Google lá, como crescer no Instagram, e tinha 5 blogs aleatórios, ganhava nada. Sim. Aí, todo mundo pagava para entrar naquela lista lá, né? É isso aí, era um jogo de SEO e... É que a galera procurava literalmente por isso, né? Hoje, pra Last Link não funcionaria um SEO, por exemplo, sabe? Então, assim, a galera não quer buscar, ou talvez os menores, sim, mas os maiores não vão buscar uma plataforma através do Google, entendeu? Mas pra ferramenta, sim, que é uma coisa menos importante pra ele, nesse sentido, como você trouxe. E tinha um time de vendas, não? 0 vendas, sério. Eu tinha só uma menina que fazia vídeo no Instagram, cuidava do Instagram, e um cara... que era meio coringa, aí a gente testou algumas coisas de tráfego com ele, para não dizer que a gente fez alguma coisinha, mas foi com ele, e uma outra líder de marketing. Era um time muito... Tinha 30 pessoas no atendimento, e o resto do time era menos de 30, assim, devia uns 50 e poucas pessoas. Mas aí chegou um ponto ali que você começou a tirar uma grana, parou de reinvestir tudo, né? Não, sim, no começo. Depois que eu saí da Vale, eu fiquei em 2018, assim, que eu saí da Vale, o negócio já estava sendo rentável, porque a gente sabia que podia morrer a qualquer momento, né? E aí foi assim, eu tinha que começar a me preparar, em 2018, quando eu saí da Vale, eu já tinha um documento que eu fui evoluindo ele ao longo da vida para saber o que eu ia fazer depois, sabe? Que eu tinha clareza que Boom era um negócio que até tentei pensar em usar o nome Boom, só que era tão viral o negócio. Tinha gente que até, sei lá, pouco tempo atrás, meu, Boom existe ainda, meu. Tipo isso, né? Então assim, o negócio ficou muito enraizado ali. Aí eu tinha alguns planos, aí que na Boom a gente começou a colocar agendamento de postagem, a gente começou a colocar várias coisas, só que eu falei assim, cara, esse serviço ele tá muito banalizado, eu continuo sendo refém de Instagram, então eu preferi encerrar qualquer coisa com o Instagram ali e desenvolver uma parada mais voltada para pagamentos, aí um mercado que eu sei que tinha uma dor forte, né, no Brasil, que não era só grande, era crescente, é crescente, né, ao mesmo tempo de um mercado que é crescente também, que é o de creator de uma forma ou outra. E aí foi ficando mais óbvio pra mim quando eu fui fazendo esse... Mas tu era fechado com a galera do digital essa época já, assim, não? Eu comecei a me relacionar ali, porque eu fui gravar alguns podcasts e comecei a participar de alguns masterminds ali, aí acabei me conectando mais com a galera. Aí tu começou a entrar nos masterminds, assim, pra você conhecer. Comecei pra explorar oportunidades, aí eu entrei tanto pro lado do digital, tanto pro lado de venture capital. Então eu investi em 2018, 2019 ali, em um fundo de venture capital para começar a entender... Qual? O OneVC. O OneVC. Pra você começar a ficar dentro da Pra começar a ficar dentro e, assim, que também é algo que é um fundo bem referenciado, bem respeitado, e eu queria estar perto da turma ali. Eu tinha conhecido o Pedro Sorrentino também, que é amigo meu até hoje, e também eu queria estar próximo da turma. E aí, dos masterminds, assim, qual foi o mastermind mais caro que você já pagou, assim? Eles são muito caros, esses masterminds aí. Mais caro, cara. É que muitos eu vou como convidado, assim, sabe? Tipo assim, para aquele momento, na época que eu paguei, talvez o mais... Acho talvez o do Pedro Quintanilha, assim. Porque não é que é mais caro, mas ele é acho que hoje ele deve ser uns 200 mil, estaria, assim. Forte, hein? Mas a gente entrou lá atrás, né? Então a gente entrou menos de 100, talvez. Mas vocês têm o Mastermind de vocês hoje em dia ou não? Não, o Mastermind não, mas a gente tem a Last Link Club, que é onde a gente fez um evento ontem, por exemplo, que a gente conecta os creators que se vê como um negócio. Os caras que se vê não só como aventureiro, mas, quero construir um negócio de verdade, quero não só tirar um dinheirinho aqui e fazer outra coisa da vida. Não, vou construir um negócio no digital de verdade. Tá selecionando cada vez mais essas pessoas e conectando elas. Não só creators, né? Todas pessoas do ecossistema. Então a gente trouxe... porque como é que funciona o nosso mercado? Geralmente, de uma forma bem simplificada, a gente chama de produtor, que é o expert. O cara geralmente tem uma transformação na vida das pessoas. Ele é especialista em um assunto, seja nutrição e etc.,
E esse cara, ele não quer aprender o que tem em volta disso, né? Porque já vive aquele negócio ali, né? Então, ele tem geralmente um sócio, um coprodutor, que é o nome que se dá no mercado, que faz essa gestão para ele. E aí a gente trouxe um match dos dois nesse evento, porque acaba tendo muito aprendizado dos dois e tem caras que fazem os dois também, sabe? Então a gente está construindo a Last Link Club com essa conexão. Mas a diferença do Mastermind, então, é porque a galera não paga, é mais convidada. Não paga, é mais convidada, mas a gente escolhe mais as pessoas. A gente ainda não vai fazer provavelmente, mas o Mastermind é um grupo no WhatsApp, que a galera troca muita ideia, mas a galera tá um pouco de saco cheio disso também, de mais um grupo e tal. Então a gente tá com a ideia de evoluir essa comunidade de outras formas, sabe? Eu acho curioso que esse negócio de comunidade, ele tem um efeito de rede reverso, assim, né? Que quanto mais você cresce, pior ele fica, né? Sim, sendo que você fica dando menos atenção para várias, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu vejo é que sempre não, mas muitos escolhem um grupo que ele dá mais atenção, sabe? Eu, por exemplo, tenho determinados grupos que eu consigo dar mais atenção, sabe? Então, eu deixo no WhatsApp as trancadas lá todas, conversas trancadas dos grupos. Até uma dica para quem tá querendo produtividade Arquivado, no WhatsApp. né? Não, Trancado. trancadas. Todos os meus grupos ficam em trancadas, arquivadas, e só quando eu resolvi o assunto, ela volta para minha entrada. Então, os grupos ficam lá em trancadas e tem grupos que eu acompanho mais de perto, entendeu? Foi. E você hoje participa de uns grupos assim como parte do Mastermind, assim, ou não? Que você é mais engajado e tal? Tem, por exemplo, o Pedro Quintanilha, que eu sou mais engajado, o Fernando Brazão também. E por que esses daí são você fica mais engajado, assim? O que tem de bacana? Cara, eu acho mais pelo público que participa lá de assuntos que mais me interessam, assim, por exemplo. Mas você sabe? acha que é porque a galera ficou mais amiga, o grupo entre si? Não, assim? o nível de discussão é mais alto, assim, sabe? Então, assim, a gente percebe claramente que se aprende coisas que... O mercado nosso, ele é um mercado que se ajuda, né? Então, o que a gente estava falando ontem lá no encontro do Last Link Club. É diferente de você pegar uma padaria da outra, que os caras querem se matar ali, né? Um competidor do outro. Nosso mercado, os caras... E aí, o que tá dando certo? E aí, esse novo algoritmo da Meta aí, o que tá impactando você? O que os anúncios que estão indo bem? Estão indo bem? Qual que é o criativo, entendeu? Então, assim... Então, a gente só tá fomentando uma coisa que eles já fazem por natureza, assim, sabe? Então, isso... E tá em grupos que tem as discussões mais ricas disso, ajuda mais. Pô, os pior grupo de empreendedor é que os caras ficam mandando assim, alguém tem contato de contador pra indicar? Fala, caraca, irmão, você tá nesse nível ainda. Nesse nível. Tem gente que aí você chora. Mas é foda, né? Tem que começar em algum lugar, né, Tem que começar cara? em algum lugar. Pô, fazer o evento amanhã eu devia ter feito um Mastermind aí, cobrado, velho, tá louco. Só elite. Não, de amanhã, cara, se você criar um grupo no WhatsApp, a turma vai... Pô, pois é, mas eu até fiquei pensando assim, mas só que no mercado de startup esse negócio de pagar por acesso é meio cringe, sei lá. Você pode, às vezes, fazer o primeiro pagamento sendo uma doação pra alguma causa, tipo a ONG. Ué, poderia ser, né? Mas não sei, eu acho que a galera de startup também, todo mundo se ajuda de graça também, Sim, né? se ajuda também. Né? Sim, a maioria sim, cara. Mas ajuda muito menos também, né? O mercado digital é uma galera muito mais próxima. O negócio do digital é que startup também, né? Mas acaba que a startup tem um negócio de longo prazo, né? Mas a galera do digital, ele é o que eu percebo, que eu vivo muito os dois mundos. Você pensa o seguinte, o cara, ele não vai ter o que receber no próximo mês, se ele não descobrir o que ele vai fazer agora, entendeu? Então, sim. Então, os caras do digital, no marketing digital, eles estão muito avançados com relação a startup. Sabe? Tem muita coisa que às vezes até é mais agressiva, obviamente, e passa do limite. Mas, no geral, os caras sabem na vírgula qual que é o ROAS que tá... Onde está impactando no ROAS deles no mês ali, entendeu? Então, assim... Às vezes nem no mundo de startup não tem essa precisão como deveria. Venia, onde você consegue com tranquilidade trazer o dinheiro de outros países para o Brasil ou mandar dinheiro para fora também, através da tecnologia de stablecoin. Eles criaram a BRLA, que é a stablecoin brasileira do real, né? Então você consegue com muita facilidade fazer isso sem ter que se preocupar, tipo, onde está o dinheiro? Por que demora tanto? A última vez que eu trouxe dinheiro com eles, cara, questão de 1 hora que eu mandei o dinheiro já estava na minha conta aqui no Brasil, cara, e eu acho que eles perdem dinheiro na taxa deles porque é extremamente agressivo e competitivo. E os caras também são muito mais líquidos, né? Então, pô... Exatamente. Tem mais dinheiro para gastar na mão, movimentar, né? Pivotar mais rápido, entendeu? Hoje o cara às vezes é especialista em AI, mas ele era especialista em metaverso há 3 anos atrás, entendeu? Pô, e aí você quando tá lá na Boom, e aí, pô, começou a dar o ruim, e aí, pô... Só pra ver se a gente tá alinhado, o que deu ruim aí pra vocês também foi que antes ele deixava seguir um monte de gente por dia e do nada agora não pode mais seguir quase ninguém. Sim, é que assim, a Meta começou a colocar bloqueios ali com machine learning, começou a evoluir naquele sentido. Eu falei, cara, agora é o momento eu fechei aquele produto, não vamos fazer mais nada com relação ao Instagram
E aí começamos a olhar para a parte de pagamentos ali, começar a entregar. Porque eu já estava nesse meio de mastermind, já estava entendendo que a galera do digital estava ali, tinha uma empresa que estava navegando praticamente sozinho nesse mercado ali, sabe? E aí, o que vocês usavam de provedor de pagamento ali, pô? Então, naquela época, Boom. a galera tava... A gente começou a perceber que a galera tava processando pagamentos em outras plataformas aleatórias e fazia alguns controles manuais de adicionar a galera no Close Friends, essas coisas todas, entendeu? E a gente vamos desenvolver nossa própria aqui, entregar tudo pros caras. E a gente começou ali, depois a gente focou em Telegram, que foi um grande forte nosso ali no começo, o primórdio, e fomos evoluindo toda essa parte de pagamentos nossa também. Mas qual foi o primeiro nicho, assim, que vocês começaram a ter algum sucesso? Marketing digital, totalmente. Mas algum nicho dentro do marketing digital, assim, tipo... Cara, sempre foi no marketing digital no sentido de ensinar os caras a ganhar dinheiro na internet. Sabe? Mas a gente teve, por exemplo, naquele começo ali, até o Bruno Perini lançou com a gente, ele até doou a grana na época, o Pablo Marçal lançou também, sabe? A gente teve vários nomes grandes que chegou a lançar com a gente ali, esses produtos iniciais ali e tudo mais, sabe? Pô, Mas assim, qual que era a visão que você tinha ali quando você começou o negócio? Cara, aí ali, quando eu coloquei o pé dentro do negócio, eu tinha a visão de que existia um único player num mercado muito grande e que havia estagnado no modelo de o que ele entregava para o público final. Porque no meio da pandemia ali, a gente já tinha muitos cohorts-based courses lá fora e tudo mais, e a galera tava cansada de aula. Até era uma conversa que eu tinha com os investors nossos, assim, cara, a galera não quer só ter uma aula de telecurso 2000, sabe? Você comprar uma fita e assistir dentro de casa, entendeu? A galera quer participar, pertencer a algo, sabe? E, assim, ter interações, assim, que seja via WhatsApp, no grupo e tudo mais, que é o que a comunidade no Brasil é o WhatsApp. Não adianta querer desenvolver um negócio para tirar a galera do WhatsApp. E aí, eu falei, a minha tese foi muito focada em comunidade. Tanto que até hoje, no nosso código-fonte, lá de 2019, 20, que a gente estava rascunhando no projeto, tem algumas coisas... a gente tirou, mas tinha umas coisas emaranhadas com communities, assim, sabe? E aí, a gente ia focar 100% só em comunidade. Em si, falar assim, cara, a gente nem ia ter lançamento de curso único, assim, sabe? E aí a gente focou muito em recorrência e foi uma grande força nossa, diferente do mercado, que não tinha nada para recorrência no digital. O que era uma funcionalidade, assim, que a galera pirava? O que era uma funcionalidade? Era ter visibilidade, por exemplo, dos motivos de churn de cancelamento de assinatura, por exemplo. Umas coisas desse nível, sabe? E aí você botava um form lá pra perguntar pro cara. Botava pro cara onde cancelar. Uma visualização de assinaturas ativas. Porque como ninguém tinha assinatura, os caras só tinham venda. Então não conseguia ter uma visualização da entidade de assinaturas ali, entender, pô, essa aqui vai renovar quando, vai cancelar, entendeu? Então a gente começou a evoluir, trazer coisas que não tinha para assinatura, liga, fomos ganhando força nesse sentido. Teve um momento ali do mercado digital que a galera ficou falando muito de assinatura, assim, né? Sim. Aí depois eles viram que era difícil de manter a assinatura e deram um passo para trás, né? Exato, porque a galera tava, de alguma forma, acostumada a ganhar um dinheiro maior com o lançamento, que dependiam menos deles. E a assinatura, para você ganhar, você precisa manter a atividade, você precisa manter a interação. Tem uma boa comunidade, né? Tem que entregar uma coisa de valor. Entregar uma coisa de valor consistentemente, sabe? Então, esse foi o desafio. E aí, assim, muitos entenderam o play e conseguiram navegar nisso, de não ser ele o cara dependente de trazer valor, sabe? Então, o cara construiu uma comunidade que ele traz convidados, ele trouxe muitas coisas. E ele transformou aquilo numa esteira. Quem que é esse aí? Cara... Por exemplo, quem tem uma comunidade hoje forte que eu posso abrir assim, o Norton Mello, por exemplo. O Norton Mello, ele vende treinos, ele conseguiu fazer um negócio que eu achei que foi genial, porque ele era um personal trainer antes da pandemia. Assim, ele continua sendo personal trainer, mas ele vivia dando aula e vendia a hora dele. E ele trabalhava de, sei lá, 6 da manhã, 10 da noite. E é um negócio que ele ama fazer. Só que quando ele veio pro digital... o negócio dele aí é um ponto que bateu muito na minha tese com eles, por isso que ele é um baita case nosso, a gente é super fã, porque se ele fosse vender um curso gravado, as pessoas não iam comprar, porque as pessoas não querem aprender uma técnica de treinar em casa com ele, as pessoas compram acesso ao Norton. Então as pessoas querem a motivação do Norton, saber que 8 horas da manhã e 8 horas da noite ele vai ligar o aplicativo e vai ter o Norton treinando. E ele vai treinar junto com o Norton e vai ter outras pessoas interagindo. Aí você fala assim, pô, mas eu acho que eu não faria isso. Mas, cara, tem muita gente que você não sabe, que às vezes é uma mulher, que tem vergonha de ir na academia.
ou que não tem tempo, ou que está viajando, entendeu? Então, assim, ele conseguiu pegar isso muito bem. E esse foi uns caras que cresceu bastante lá com a gente foi para Nova York, fez um treino com ele lá, uma experiência que quem bate 10 milhões faz isso lá, né? Como é que é? Quando bate 10 milhões na Last Link, a gente faz uma viagem com o Creator para Nova York, uma experiência com ele lá. E no caso do Norton, especificamente, a gente colocou um treino dentro do Central Park com ele. A gente chamou os alunos dele, foram 40 pessoas. Que moram lá. Que moram lá nos Estados Unidos, cara. Foi gente de Miami pra lá, pra treinar com ele, sabe? Porque as pessoas, no final do dia, com o Creator, e aí que entra a diferença do Creator com um curso gravado, tipo o Telecurso 2000 eu tava citando, que o cara compra o acesso, ele compra a motivação ali, sabe? Então, assim, ele não compra só o conteúdo. Diferente de uma plataforma de cursos que você vai comprar lá. Tem um curso de IA nessas plataformas de prateleira. R$50. Vai ter vários lá, isolados, assim, sabe? Só que você não foi... motivado você não foi impactado por conteúdo anterior desse cara que está nesse curso lá, você nem sabe quem que fez. Então você vai olhar assim, pô, mas eu vou gastar R$50 aqui, eu vou gastar 1.500 num cara que eu já sei que é muito bom, que já me entregou conteúdo, que eu já vou, pô, vai ter gente lá, sabe? Então, assim, isso foi a diferença do digital com uma plataforma aberta de prateleira de curso. Eu queria entrar um pouco mais a fundo, assim, no que você acha que faz uma boa comunidade, assim, para quem tá assistindo e tá querendo investir mais em comunidade, assim, o que você acha que você já viu, assim, que são coisas boas? Porque muitas é só criar um grupo do WhatsApp lá, manda umas mensagens aqui e ali, dá o curso e fala que é comunidade, né? Sim, não é, cara. Eu vou dar um exemplo do que eu acho que funciona bem hoje em dia, assim. Por exemplo, o G4 faz um serviço muito bom. Ele tem um curso deles, que é o presencial, e depois eles criam um grupo no WhatsApp. E assim, o fato dessas pessoas terem se conectado de alguma forma presencial, tem uma interação no WhatsApp. Porque as pessoas se conheceram ali. E assim, não tem como você só colocar as pessoas aleatoriamente num grupo. A gente estava falando do Last Link Club na hora que a gente estava discutindo o conteúdo. Falei assim, cara, para existir a comunidade, quando eu entrei para um mastermind específico, eu fiquei amigo, sabe, de quem? Quem você acha que eu fiquei mais amigo lá no mastermind? Do cara que tava sentado do seu lado, talvez? Não sei. Não. Dos amigos do cara que me convidou. Porque já existiam nós dentro daquela comunidade. E o fato de já existir nós dentro daquela comunidade, quando eu entrei, o primeiro nó que eu tinha de conexão foi o cara que me apresentou para as pessoas ali, que num intervalo eu conversei com aquelas pessoas em volta. Então isso, se fizer uma análise mais estatística, você vai ver que você vai ficar mais próximo dos amigos dos seus amigos, entendeu? E é assim como funciona a escola. A escola é o lugar que você mais forma amigos, porque você está lá consistentemente e você vai ficar amigos dos seus amigos primeiramente, entendeu? Então a comunidade tem que pensar muito nisso, como que você... Não adianta você criar uma comunidade de milhares de pessoas sem um mínimo de uma conexão, entendeu? Senão vai ser só um grupo de alunos que você tem, entendeu? Se quiser criar comunidade de verdade, que as pessoas criam, enraizem lá, você tem que criar esses movimentos de conexão, sejam eles presenciais ou digitais. Pelo jeito presencial é o que é bom mesmo. Presencial, sem dúvida, é o que dá melhor. Então, por isso que masterminds, eles fazem encontros trimestralmente e fazem dinâmicas, fazem coisas, mecanismos para você ir conectando com as pessoas lá dentro. E quanto mais você se conecta com uma pessoa lá dentro, você não vai querer sair para ir para um outro que você tem... Não, você fala assim, pô, aqui eu já conheço um monte de gente, já tem entendeu? Então você vai criando esse vínculo dentro desse ambiente. Assim, pô, quem faz uma experiência de comunidade muito boa é a Bart, cara, nosso querido patrocinador aqui, que eles, pô, finalmente resolvem aí pagamentos para quem tá processando com 5 milhões para cima e tal, mas se vier pelo GigaCash pode entrar com um valor abaixo e tal também, cara, e com a diferença deles é que, pô, eles não estão ali querendo ser o adquirente, né, ser o cara que te vem direto, eles estão uma camada acima, então eles são muito adquirentes, trabalham com todas e trazem para você o melhor tal. Pô, cara, fazer um trabalho excelente em comunidade, eles fazem vários jantares, ele leva a galera para jogo da Copa, é o clube de founders Bart aí e tal, pô, ele atende você desde o antifraude até o pagamento, ele se adapta à tua operação, essa é a diferença, por não atender todo mundo, atende muito bem a galera maior tal. Vocês hoje, o cliente médio de vocês é mais no long tail, ou não? Cara, em quantidade sim, mas a gente volume, a gente vem buscando cada vez os clientes mais maduros por essa visão que eu te falei, de buscar caras que se vê como negócio. Então, por exemplo, a gente trouxe o BTG como investidor na última rodada nossa, né? Que a gente captou $5 milhões. Pouco mais de $5. E a gente trouxe o BTG, a Stella e a Endeavor. Por que a gente trouxe o BTG? Porque esses caras no nosso mercado, que são um pouco maiores, eles precisam de alguns serviços financeiros
que a gente vem testando e a gente vem trazendo para alguns deles. E não tem muito, né? Porque os gerentes de banco vê lá vê o cara e fala assim, mas que isso? Você ganha dinheiro com a internet? Como assim? O que você faz? Entendeu? O cara acha que é fraude, né? Porque é um pico bizarro, depois gasta isso. Muita loucura. Então a gente lançou agora uma parceria de cartão de crédito e a gente está avançando em outras frentes também. Para ter um cartão de crédito de vocês, assim? Não, inicialmente o do BTG agora. Para dar crédito para eles? Para dar crédito para eles e tudo mais. Pô, que legal, cara. Então vocês estão expandindo para tudo que é... todos os... fintech, assim, a gente tá buscando as oportunidades. Vamos fazer um pouquinho da jornada do produto aqui, então, né? Então, qual foi a primeira funcionalidade que vocês lançaram que foi bacana, assim? Já tinha pagamento desde o começo? Pagamento sempre foi não tinha como existir sem. Pix, cartão de crédito... Pix veio depois até, né? Porque não existia naquela época, mas começou cartão de crédito, boleto, depois veio o Pix. Boleto parcelado, vocês faziam uma versão disso ou não? Não, a gente tem um pouco parecido agora. É um pagamento que cobra sem cobrar do cartão de crédito no limite do cara. Então você pode fazer a cobrança dele ali, sabe? Então, acaba resolvendo um pouco dessa dor ali do cara que não tem limite. E depois do pagamento, assim, que vocês começaram a entrar mais em ferramentas, né? Isso, a gente foi trazer um ferramental de marketing, assim, tirando, ainda é um pouco parecido com o pagamento, mas assinaturas já é uma camada que poucos tinham ali e tudo mais. A gente foi trazendo um modelo de afiliados também, que acaba que a galera tinha. Aí os caras tinham sócios, aí queria ter um modelo meio de coprodução. Por exemplo, eu estou vendendo um produto que é 50 mil reais e 20% é do meu sócio. Então, já faz o split automático para ele ali. Então, a gente tem isso tudo. Depois, a gente trouxe ele poder entregar onde ele quisesse o produto dele. Então, ele podia ter um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram e tudo mais. Então, a gente trouxe toda essa camada para ele. De automação dentro do WhatsApp, dentro do Telegram. Para gerir os membros. Gerir os membros. O cara pagou e tá ali dentro, parou de pagar, a gente remove e tudo mais. Pô, mas o WhatsApp era chato, né? Mas é que a gente não faz não é uma engenharia reversa do WhatsApp, nem nada disso, entendeu? Então, assim, e é uma coisa que, assim, é bem soft, assim, não é tipo da época do Instagram da Boom, é longe daquilo, entendeu? É mais como, então? Não, é mais um bot nosso que adiciona e remove gente. Entendi, como se fosse um administrador do grupo de vocês e tal. Exatamente. Não era, tipo, fazer o perfil dele virar um negócio... Nada disso, entendeu? Melhor volante, então. E o Telegram também já tem tudo integrado ali. Aí depois a gente foi trazendo a infraestrutura para esse cara ficar profissional, tipo emissão de nota fiscal com integrações externas, relatórios mais avançados para ele acompanhar e cada vez mais robustez, né? Então a gente teve trazendo mais robustez, porque a gente teve lançamentos muito fortes e um espaço de tempo muito curto e a gente precisava estar robusto para aguentar bastante volume. Eu não sei, na minha cabeça eu tinha uma visão assim de vocês eram uma pegada meio Substack, assim. Cara, no começo a gente olhou para esse modelo, né? Nem é o Substack em si, mas o Patreon lá fora, sabe? A gente até fez uma parceria com o Flow, inicialmente, ali atrás, em 2022, e a gente começou a explorar uma oportunidade de olhar para podcast e tal, mas a gente viu que no Brasil, assim como o lance de comunidades no Brasil, é um mercado diferente do mercado americano, sabe? A gente até chegou a conhecer algumas plataformas de comunidades, mas não conseguia gerar uma atração tão forte como é lá fora. Muito que lá fora a galera não usa muito WhatsApp também e tudo mais. E eu não sei se você já testou alguma coisa, mas, por exemplo, lá fora, se você vê, tem podcast lá que fatura $1 milhão mês. Pô, até muito mais. Até mais, mas com doação, assim, num Patreon da vida. Tem um site de ranking lá e tal, que eu já vi, deve ter com certeza muitos maiores, mas eu falo de doação, assim, os caras faturam um valor alto porque as pessoas contribuem. As pessoas sentem uma reciprocidade de, vou contribuir, às vezes até ver um episódio exclusivo, alguma coisa ou outra, mas a galera quer acompanhar bem. E no Brasil não conseguiu ter esse volume, assim, sabe? A galera paga mais para aquilo que tem uma transformação óbvia na vida dela, entendeu? Então, eu não vi nenhum podcast, talvez nos últimos tempos eu não acompanhei, mas eu não vi nenhum, naquele momento, conseguindo validar essa tese de, vou ter uma plataforma para fazer uma doação aqui, para ajudar nesse sentido, assim, sabe? Aqui no Brasil, a galera sente que é mais mão fechada, assim. Mais mão fechada nesse aspecto, assim, sabe? E aí vocês estão, falaram, cara, vamos nesse caminho muito de e-mail também, ou se coloca... E-mail também, acabei que a minha visão é que o brasileiro estava mais para rede social, mais para comunidade WhatsApp e etc. E a gente também lançou cursos e comunidades na nossa plataforma de comunidade. Só que a gente viu que a atração dela não era tão forte como a gente esperava, sabe? Que a galera ainda queria um Telegram da vida para integrar e tal. E a gente foi focando mais ali. Mas a galera, para assistir as aulas, era na plataforma de vocês. A gente tem a plataforma nossa também. E a gente integra com vários outros, se o cara quiser ter um aplicativo próprio dele.
e ele ter lá integrado com a Nestlink, vender e adiciona no aplicativo dele, a gente faz tudo também. E aí hoje ainda é a galera da comunidade que é mais fechada com vocês, assim, ou vocês expandiram para outros espaços? Pegamos bastante, assim, diversificou bastante, assim, diria, sabe? Porque o mercado nosso, ele evolui o tempo inteiro. É um mercado que, assim, cada momento tem alguma coisa que está dando certo, sabe? E aí, o que está dando certo, os caras estão vendendo produtos diferentes, tickets diferentes. Os caras estão, esse mês de março para abril, está mudando muita coisa porque, por exemplo, em janeiro a Meta aumentou o custo de imposto, né? com imposto, o custo de ads para o cara no final. Agora saiu um algoritmo novo em março, que é o Andrômeda. E aí acaba que a galera tem sido impactada por um custo de lead bem maior, sabe? Então, assim, aí aquele cara que existia uma margem muito apertada em um produto, está tendo que repensar a esteira dele de produto. Então, o cara tá o tempo inteiro, é um mercado muito dinâmico, assim, sabe? Então, assim, é um negócio que às vezes a gente já tentou falar assim, pô, será que faria sentido ter algum segmento específico? A gente viu que mesmo dentro do mesmo segmento tem cara do fitness que vende produtos muito diferentes, entendeu? E hoje quando você vai pensar assim, o que vocês não vão construir, assim? Cara, o que a gente não vai construir? Você quer ser meio que o único software que esse cara vai precisar usar ou não? Sim, eu quero ser meio que o único software que ele vai usar. Eu acho que tudo que em volta do Creator a gente quer entregar para ele, assim, sabe? Isso aí é bem óbvio pra gente. Agora, ao mesmo tempo, com IA, a gente está vendo muita oportunidade de ter coisas que a gente considerava não construir antes, que talvez faça sentido. Só que eu acho que, do ponto de vista de visão, o que a gente está priorizado muito é onde a gente consegue a gente tem uma percepção clara de um low hanging fruits, assim, sabe? De, pô, vamos trazer porque aqui vai gerar uma receita mínima e a gente vai conseguir ter mais visibilidade dos impactos de AI para consumo, até se for ter, a galera vai deixar de usar curso e tal, todo mundo, cada um fala uma coisa, né? Então a gente quer acompanhar isso mais de perto e tudo mais, se vai ter algum comportamento diferente, para a gente entregar cada vez mais infraestrutura para eles construírem. O que está mais claro é que a personalização, os consumos são diferentes, né? A gente está falando atrás do cara que aprende no colégio, né? Então a personalização para esses caras, ela vai demandar, sabe? Para você conseguir fazer o cara assistir mais, o cara resolver o problema, ter clareza que você resolveu o problema que ele queria resolver, que ele não precisa ler a receita inteira para ele fazer o bolo que ele precisa, mas que ele conseguiu às vezes ver só os ingredientes, ele conseguiu fazer o que precisava e tal. Então a gente consegue ter essa percepção assim maior, sabe? Vamos fazer uma previsão aí, assim, se fosse exercício aqui. Daqui a 10 anos, assim, o que você acha que vai ser muito diferente no mercado digital? No mercado digital, putz, 10 anos é tempo, né? É tempo, hein? Cara, eu acho que vai estar assim, ultra segmentado, sim. Não tenho dúvida disso. Mais e mais creators. Mais creators e o cara que não souber tirar muito valor, o cara que nunca tiver uma gestão mínima, assim, na ponta do lápis, cara, não vai conseguir sobreviver mesmo, sabe? Isso já está acontecendo agora, assim, nos últimos 2 anos já teve uma evolução muito grande nesse custo ali desse cara se manter. E a pressão para isso, aqueles caras daqui 5, 10 anos que conseguirem não depender da audiência só da rede social e conseguir construir a própria audiência e olhar para a LTV e focar em como que eu monetizo esses caras que estão na minha base, como que eu levo esses caras para um novo estágio, esses caras vão ser os que vão sobreviver, não só daqui a 10 anos, mas agora também, assim, o site estiver olhando para isso, sabe? Porque o mercado digital, ele foi sempre um mercado de olhar só aquisição, sabe? Então, por isso que o cara que não entrega um produto bom, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele vai ter que ser um jogo agora de LTV, entendeu? Então, acho que daqui pra frente, acho que é ter esse olhar. Pô, eu sinto que essa parte de comunidade é o que vai sobreviver, assim, né? Que é o que, pô, IA não vai conseguir tá destruindo e tal. Eu acho que talvez essa parte que o pessoal, que já é o upsell hoje, né? Que geralmente, pô, você vende o curso, aí depois do curso você vai vender uma mentoria em grupo ali, provavelmente, e tal, que é mais para ajudar a aplicar o curso no teu negócio específico. Eu acho que a mentoria em grupo vai virar o produto padrão, o curso vai ficar de graça, acho que tudo vai descer um degrau, assim. Pode ser também. É que acho que quando é de graça o cara nem consome, sabe? Então acho que tem que ter... Mas hoje já é de graça muito conteúdo, muito, né? Tem muito, mas é isso que tem que entender. Por exemplo, tem algumas estratégias que o cara faz um negócio muito barato que chama lançamento pago, né? De um grosso modo que ele faz... ele paga o próprio lançamento, o ads que ele gasta naquele lançamento com
com o custo daquele curso ali. Então ele cobra, sei lá, R$20 de um produto de entrada, joga a galera ali para dentro, depois ele joga essa galera para uma live, 3 dias de aula, e depois joga essa galera para um pitch para vender um produto maior, entendeu? Então acho que talvez um modelo mais próximo disso, mas acho que se for 100% de graça, a galera nem entra, entendeu? Acho que tem que ser um valor minimamente pro cara se sentir... Por valorizar, né? Valorizar. Tudo que é de graça, o povo acha que é ruim, né? É ruim, exato. E isso é um negócio que eu acho que sempre vai ter, o curso vai estar sempre vendendo mesmo, né, cara? Porque, Sim. tipo, no fim o povo não tá vendendo o curso, né? Eles estão vendendo a transformação, eles estão vendendo o sonho, né? E cada pessoa que tá vendendo tem uma história, tem uma jornada do herói que você quer, sabe, aprender daquele cara que viveu aquilo ali. Ou seja, o cara que se especializou em cuidar de uma raça específica de cães e que, cara, né, deu super certo com ele e quer trazer isso pra todo mundo que tem aquele tipo, aquela raça ali. Pô, de Last Link, assim, o que vocês já fizeram de marketing e tal que funcionou muito bem pra vocês? Cara, acho que essa construção desse Last Link Club começou em 2022, né? A gente segurou muito porque a gente estava arrumando muita casa, mas de alguma forma esse conceito ele continua existindo, que é construir essa comunidade. Então a gente começou a patrocinar muito, a gente patrocina a Porsche Cup hoje, né, com o Israel Salmen, piloto lá, ele é investidor nosso inclusive também. Que é o do Melius, né? Do Melius. E por quê? Da onde que vem esse aí de patrocinar? Então, o legal é lógico que é uma marca que a gente gosta de associar, que é a Porsche, mas também da conexão que a gente faz lá. Igual a gente fez ontem com o evento, a gente leva a galera para um ambiente de diversão, de descontração, e eles vão, de alguma forma, comemorando um atingimento deles ali, sabe? Então tem muita troca deles, eles ficam dentro do box, um camarote que a gente cria lá dentro. É a experiência que ele não faria sozinho, né? Sozinho. E a gente deu um salto 2 anos atrás, 24, 25 a gente fez, esse ano a gente vai fazer de novo, da Fórmula 1. Então a gente tem um espaço, a gente tem levado dezenas de pessoas para a Fórmula 1. Aqui no Interlagos. Aqui em Interlagos. Pô, legal isso, hein, cara. E vocês conseguem mensurar o resultado disso assim, ou é um negócio mais... Não é trivial, sabe? Porque a gente não faz isso só para novos clientes e tudo mais, sabe? Mas a gente tem evoluído nesse sentido, porque eu não acredito em fazer brand por fazer, sabe? Sempre você tem que buscar um ROAS, um retorno. Mas a gente percebe que as campanhas que a gente vem fazendo, elas aumentam bem os caras que querem estar lá e tudo mais, porque é algo que não, na experiência que a gente traz para eles, não é algo que ele compra, então é algo que ele precisa conquistar e para poder viver aquilo lá com a gente, sabe? Pô, é igual uma conquista que você pode dar pro teu time, que é ele ganhar uma Insider Business, né, cara? Botar a roupa da Insider com a tua marca maravilhosa. Pô, esse daqui valeria fazer uma Insider da Last Link. Eu vou fazer uma pra você. Boa. Vou botar um GigaCast Last Link assim pra você. Você vai ver. Manda vai ficar o dia inteiro. Você deve ser investidor da Minimal, né? A tua cara. Certeza, né, cara? Os caras de BH lá é tudo dessa, né? Viciado em algodão. Mas é uma pena, né, cara? Mas, pô, se quiser fazer qualquer peça da Insider com a tua marca e tal, cara, você vai presentear isso, o povo vai continuar usando por anos, porque é o tempo que a roupa dura, né, cara? Não é o algodãozinho que fica lá encolhendo, ficando fedido e tal. Mas eu vou ser justo aqui, mano. Tem uma Insider minha que tá fedida. É mesmo? É, depois de 5 anos, tá ligado? Usando toda semana, acabou chegando no limite dela. Mas boa. E aí, cara, você... Quando você olha pra um evento desse, assim, por exemplo, vocês, tipo, colocam alguma coisa legal de ativação pro time comercial? Você tem time comercial hoje, sim, né? Sim, todo comercial vai. E o comercial inteiro tá lá ou não? O comercial, sim. O time também de relacionamento também vai. Que é o nosso negócio, o público cada vez maior é um negócio de relacionamento também. Não é um marketing de... Feature, assim, né? Só feature e tudo mais. Então, a gente acaba construindo toda essa narrativa ali com eles e tudo mais. E eu vou lá, eu participei dos 3 dias no ano passado, bem cansativo, mas tô lá com a turma e se aprende muito com a galera na ponta, né, cara? Entendeu? Pô, o mercado tá indo pra cá, pra lá. Como eu falei, o mercado é muito dinâmico e essa galera que vive o dia a dia sabe o que tá dando certo e o que não tá, entendeu? E aí, quando tá no evento, assim, tipo, pô, desencana de falar de trabalho e tal, ou fica lá tentando vender, assim, no... Não, acho que a venda tem que ser mais natural, né? Senão fica muito forçado e o cara tá lá para um momento de descontração, né? Então, assim, acho que é mais uma conexão ali para ter uma oportunidade de falar depois e tudo mais. Mas se partir dele, a gente também acaba... Ah, pô, como é que vocês estão lá? Como é que vocês estão... O que vocês têm de diferente? Então, acaba um pouco nesse sentido. Pô, e aí você sente que, assim, aí depois o negócio acontece meio rápido, assim, o cara fala assim, pô, meu provedor... Você imagina que você chama a galera que você quer fechar e uma galera que já é cliente, né? Sim. E aí a galera que quer fechar, assim, você vê que depois de um tempo, fala assim, pô, meu provedor não tá fazendo porra nenhuma por mim, esses caras aqui me levam a... Sim, sempre acontece. Porque, assim, é todo um ecossistema no Last Link quando a gente fala, né?
Pô, tem plataforma que às vezes só tem um checkout que mal ou bem atende os caras, não tem tem um suporte super ruim e tudo mais. E aí a gente chega entregando um nível de experiência que a gente tem de atendimento. Cara, ontem a gente foi... Atendimento nosso ontem foi, assim, disparado o maior elogio de todos, assim, no evento, sabe? Todo mundo falando, eu vou pra a fulana de tal lá que é super grande, mas, cara, não consigo conversar com ninguém. Aqui eu consigo, eu espero também não ter problemas, mas quando tem qualquer coisa, consegue resolver de uma forma super rápida, entendeu? Então, os caras estão ali na ponta, a gente tem que sentir isso. E aí, quando ele vai para um evento desse, então, aí cria mais esse vínculo. Pô, então a gente está conseguindo construir em cima dessa comunidade forte nossa de creators. Assim. Mas se tu for olhar, assim, tipo, pra história do negócio e tal, o que ajudou a construir o resultado hoje, cara? O que você diria? Foi campanha matadora? Foi uma feature matadora? Não teve bala de prata, cara. Eu acho que o que foi matador, talvez, foi de eu ser rápido no teste da tese que eu tinha lá de fora de comunidade. E quando eu entendi que, cara, não era só isso que ia sustentar o crescimento para ser uma empresa grande, e eu olhar para o que o mercado brasileiro realmente pedia, que a gente não ia trazer lá para fora tão cedo, então aderir ao que o mercado aqui realmente precisava para construir, sabe? Hoje, quando você vai decidir, assim, qual que é a próxima coisa que você vai construir? Qual que é o teu processo? Cara, é um Discovery 360, né? Eu tenho muito análise quali do meu lado, né? Mas o meu time de produto é uma análise mais completinha de Discovery, de dar o time de comercial trazer pra gente, o time de CX, o próprio time de produto está muito em conversas com os clientes, a gente está fazendo uma rotina mais estruturada de trazer eles, e aí um ponto que a gente precisa também de uma forma segmentar quem que a gente quer atender, né? Não é tudo que todo mundo quer, sabe? A gente tem que entender, cara, não, esse cara aqui faz sentido pra gente, esse aqui não faz sentido pra gente priorizar o que está sendo pedido, sabe? Então é um pouco nesse Pô, você topa fazer um quadro experimental aqui, cara? É o quadro do o que o CEO faz durante o dia, que você abre o teu calendário aí e a gente olha o que você tem no teu calendário. Hoje eu posso abrir o de hoje. Não, vai abrir, vamos ver. É que hoje você tá aqui, né? Não é um dia tradicional, assim, né? Mas algum dia aleatório de BH, Boa. Assim, que você acha que representa? Hoje de manhã tive a reunião do conselho com o BTG e Astelo. E é uma reunião que a gente tem trimestralmente. E aí depois eu acabei correndo para cá. De manhã, antes do conselho, eu tive, obviamente, uma revisão final ali nos números que a gente estava apresentando. Depois eu vim correndo para cá. 4h30 agora eu vou encontrar com um super cliente grande nosso. A gente está estruturando um projeto com ele. E no final do dia eu tenho uma entrevista. Pô, então você passa muito tempo fazendo reunião hoje em dia, assim, em geral? Cara, quando eu venho para São Paulo, eu foco mais em reuniões, assim. Então, eu foco meu tempo mais aqui. Então, eu tô aqui semana sim, semana não, praticamente. E aí eu foco mais nas reuniões. Às vezes eu tento acumular, porque eu acho... Eu moro hoje no Paraná, na Foz do Iguaçu. Você mora em Foz do Iguaçu? Moro em Foz do Iguaçu. Achei que você morava em BH. Não, mudei pra Foz. Minha esposa é de lá e acabou sendo mais prático pra eu viajar e não ficar deixando ela sozinha, só com a sogra. Por mais que ela ame minha mãe, mas assim, é melhor ela estar... Mas sua mãe mora lá também? Minha mãe mora em BH. Então tá. eu fico indo muito pra BH e Foz. Moro em Foz, BH, São Paulo. Mas então, quando eu tô em Foz, eu sou super focado naquilo que eu tenho que executar. Então, assim, de estar só eu faço mesmo e tudo mais. E quando eu tô em São Paulo, geralmente tô mais em reunião, assim. Eu aprendi que em Foz... É que São Paulo tem muita distração, Nossa, né? E é trabalho falso, né? É trabalho falso. Às vezes você for encontrar com todo mundo que te chama e eu falo, tem que ter intencionalidade. O que você está precisando, você destravar agora e você escolher a sua agenda. Então, eu acho uma coisa que eu faço muito é ser dono da minha agenda, sabe? Pô, como é que você faz pra recusar a reunião quando o povo pede, você não tá muito afim? Cara, aí é um desafio, né? Se eu falar, eles vão descobrir. Não pode ser escroto, né, cara? Isso que não, mas eu acho que assim, eu sou um cara que eu tento ajudar todo mundo, cara. E às vezes, assim, quando tem momentos mais difíceis, eu aperto o tempo e tento ser mais objetivo possível, trago o que você quer, vamos tentar resolver mais assim, eventual. Mas assim, eu tento sempre ajudar muita gente, porque eu sempre consegui ser ajudado por todo mundo que eu peço ajuda. Eu acho que do startup, do mercado do nosso empreendedorismo, é isso aí, sabe? Eu mando assim, os caras falam... Pô, um que eu recuso, na moral, que os caras falam assim, tipo, pô, mano, tô pensando em aplicar pra Y Combinator, troca uma ideia comigo. Eu falo assim, caraca, irmão, se tu tivesse na entrevista, tá ligado? Sim. Se desse uma ajuda com a entrevista, eu ajudava. Pensando em aplicar... Então, mas aí eu geralmente, o outro dia o cara pediu ajuda justamente num deck dele, né? Eu falei, me manda aí que eu te mando um áudio explicando e tudo mais.
E aí, o que eu faço numa situação dessa? Eu falei, pô, mandou o deck, pra mim tava muito ruim, assim, sabe? E eu mandei uns áudios explicando pra ele. E aí ele, beleza, vou atualizar e tal, a gente se fala. Tu fala mesmo assim? Não, eu sou escrachado. Eu falei, velho, tá muito ruim. Eu falei, velho... E conta aí, por que tava ruim? Não precisa falar quem é, assim, As histórias não estavam se conectando, sabe? E eu falei assim, cara, você tem algumas coisas que chamam atenção, você tem que trazer elas pra chamar a atenção num gancho, tem um gancho no começo e depois criar de slide para slide, as coisas não se conectavam, entende? E eu acho que lá na Vale eu fiz muito material e tal, né? Então, uma coisa que eu aprendi que você tem que manter a pessoa ativa ali, né? Você tem 10 slides, você tem que manter a pessoa ativa e as coisas têm que fazer sentido. Pô, você não pode começar falando assim, olha, minha solução é essa. Não, peraí, essa solução é baseada em um problema que você tem que explicar esse problema antes, entendeu? E aí depois, baseado nesse problema que eu tenho, e ele é significantemente grande, e aí a gente começou a desenvolver essa solução, e por que essa solução faz sentido? Porque ela já começou a ter uma tração mínima de tanto. E aí, por que a gente é a melhor pessoa para resolver isso? Porque a gente é especialista nisso. Sabe, minimamente tem algum tipo de coerência, assim, sabe? E se você tem muito slide, às vezes é o cara que geralmente pega um template da internet e sai preenchendo. Não é que o template é ruim, mas é que às vezes ele não conseguiu criar o conteúdo que se conecte, assim, sabe? Uma história, uma narrativa. Pô, no fim, o deck ele tem que ser quase que um filme que tá acontecendo, uma peça de teatro. Exato, ali, né? Tem que ser. E você imagina, cara, os caras vê quantos decks por dia. Se o seu deck não chamar a atenção do cara, pode ser que o seu negócio seja muito legal, mas você vai pecar numa coisa que você conseguiria resolver, entendeu? Mas eu tenho uma tese elitista sobre o negócio. Eu acho que o deck ele não vale quase nada, sabia? Eu tenho essa opinião. Cara, é que depende por quem ele passa, sabe? Então, assim, lógico que ele tem um peso, mas às vezes o cara, ele não tem um histórico, um ex, não sei o quê, um ex-Nubank e tal, que vai chegar, alguém vai conseguir já ter uma abertura maior e uma atenção maior. Se o cara não consegue tirar a diferença no deck, entende? Então, na situação desse cara em específico, eu falei, esse cara, sem tirar a diferença no deck. Mas só que o deck for ruim também joga contra, né? Exatamente. E aí, se for um joga contra, mas assim, não adianta também um deck ter legal em cima de uma coisa que não faz sentido. E o meu ponto pra ele, eu falei assim, velho, se você não tá conseguindo, se você tá tendo muita dificuldade de fazer isso aqui que eu tô te propondo, te falando pra você fazer, de duas, uma. Ou você não é o cara certo para resolver esse problema, ou esse problema realmente não é um problema significantemente interessante para ser resolvido, entendeu? Então, acho que se tá tendo muita dor de cabeça para materializar aquilo ali, alguma coisa tá estranha aí, entendeu? Pô, eu tava ajudando o pessoal até da empresa, eles são lá de BH. Eles estavam querendo levantar a rodada, assim, né? E os números estavam muito bons, tava crescendo muito rápido e tal. E aí, cara, eles ficaram, assim, coisa de um mês, velho, só tentando deixar o pitch deck perfeito. Isso aí foi um negócio que eu falei assim, cara, eu acho que o teu pitch deck, ele é tipo... Ele é o que te coloca dentro da reunião, saca? Mas ele não vai ser o que vai fazer o cara investir ou não, assim. Você só tem que fazer um negócio que, pô, se o cara entender... O que você faz? Que isso aqui é um problema decente e que você é um time decente pra resolver, já cumpriu o propósito. Não precisa explicar o negócio inteiro com o pitch deck. Você tem que entender que assim, o processo de captação ele é um processo de vendas. E assim, por exemplo, na rodada da Last Link eu fiz reunião com 70 fundos. Recusado por quantos? Cara, talvez uns 90% para mais por cento. Mas assim... Não, acho que não foi 90% porque eu acho que 50% nem respondeu, né? Depois que faz a reunião. Desses 70 eu conversei, esses aí eu tive trocas. Não, eu digo que os caras ficam falando que vai decidir, eu tinha um mapeamento de 140 fundos e eu fui priorizando alguns ali para conversar, porque aí você vai evoluindo o processo também e tudo mais. Você não vai mandar para todo mundo, porque você não vai conseguir ter agenda para todo mundo. Você cria uma inteligência sua de venda. E como é um processo de venda, o deck é uma forma que você comunica, materializa aquilo, sabe? Então, assim, se nessas conversas vai ter gente, você vai conversar com inúmeros tipos de pessoas. Vai ter gente que vai ser muito apegado ao material. E vai ter uns que não vão se preocupar, não tem problema. Mas, cara, o material é um negócio tão tranquilo de fazer, sabe? Se tá difícil, eu acho que é esses pontos que eu te trouxe, mas assim, se você não tá conseguindo materializar aquilo ali, você tá deixando um valor muito grande, porque fazer o negócio é mais difícil, entendeu? Então, o material é muito mais tranquilo de você fazer. Se você tá tendo muita dificuldade nele, é que ele não tá sustentando o negócio, entendeu? E aí eu falo assim, cara, o meu eu fui evoluindo ele nessas conversas, assim, sabe? Então, todas as perguntas que vinham para mim, eu conseguia defender, em todos os aspectos, assim, do coisa. E o processo de venda ali, que é muito interessante, que você está vendendo um produto e está vendendo um negócio para um cara que não vai embora com o seu produto. Ele vai vir morar na sua casa com você, entendeu? Então, assim, o material tem que ter muita coerência, sabe? Eu acho que o que acontece muitas vezes, os caras vão colocar... Porque é igual planilha, você coloca qualquer coisa, né?
Então, se você está tendo dificuldade de explicar que o problema é realmente um problema grande, sabe? Será que realmente é um problema grande, sabe? Se que você é o melhor cara para aquilo, será que você é o melhor cara para aquilo mesmo? Então, acho que é um pouco nesse sentido, sabe? Pô, a pior conversa que eu tenho, velho, que, tipo assim, eu fico nessa, né? Porque os caras vêm pedir ajuda, mas muitas vezes eles não querem ajuda, eles querem carinho, né? Aí, pô, eu também, igual você falou, eu falo a real que eu tô achando, assim. E, mano, tem uns caras que são muito apaixonados pela ideia, né, mano? Muito. Cara, eles querem muito que a ideia deles seja boa, né? Muito. Esse que é o ponto, cara. E esquece o problema. E aí eu que é o tal do cara que se apega à tecnologia, mas esquece do problema da vida real. E eu, quando entrei pra Vale, eu mudei muito meu mindset, que eu, assim... Porque eu era um cara que enfeitava o código de um jeito, mas quando eu comecei a trabalhar cada vez mais sozinho, eu falei assim, não, cara, eu preciso resolver o problema que é ali que é o... Independente, o cara não quer saber se você está usando Java ou o que por trás, sabe? Então, assim, o cara quer que você resolva o problema, sabe? Então, se você deixar de ser dev um pouco, foi quando eu até brincava muito, quando eu saí da Vale, que fui tocar Boom 100%, eu falei, agora eu vou desnerdar. O que é desnerdar? Eu falei, eu não vou pegar uma linha de código para desenvolver mais. Sei lá, peguei uma coisa ou outra, mas assim, eu fui desnerdando e desenvolvendo em outras áreas. Porque eu era um cara de tecnologia na Vale, na minha última cadeira, eu era um especialista de arquitetura de integração. Estava integrando toda a base de dados on-premise da Vale para a nuvem. Estava fazendo Data Lake em 2018, 2019, coisa tipo assim, ultra especializado, técnico, sabe? E eu falei, não, agora eu quero desenvolver em outros aspectos, como Michel Pessoa, sabe? Que é conseguir, de fato, focar no cliente e entregar resultado pro cliente, né? Pra estar conseguindo fazer o produto ficar cada vez melhor. O pior que nós estamos acabando nosso tempo aqui já, né, velho? Olha, já até acabou já. A última pergunta que eu faço aqui sempre, né, cara? Qual que você acha que é o teu superpoder no Vale Resiliência? Meu superpoder, cara, eu acho que é fome. Não é resiliência, mas é fome, assim, sabe? Eu acho que empreender, cara, todo dia é uma porrada diferente. E cada dia, acho que cada vez mais que eu mais apanho, cara, eu continuo uma fome de construir algo maior, assim, sabe? De resolver problema talvez o meu superpoder, trazendo mais, assim, acho que é resolver problemas de escalas, assim, que tem muita gente que foge, sabe? E aí pensar assim, cara, pô, mas como é que eu resolvi isso? Desde lá da época da Vale, coisa que ninguém falava assim, cara, isso já funciona desde 1970. Eu trabalhava na área eram os caras engenheiros muito antigos. Falava assim, pra que você quer resolver isso agora? Por isso porque funciona desde 1970 assim, sabe? Coisas que uma coisa que eu falava assim, eu via muito lá, na Vale sempre foi assim, cara, eu adorava quando falava isso. Eu falei assim, cara, isso aqui não vai mudar, não vai mudar o indicador se você continuar falando isso, entendeu? Então acho que pensar fora da caixinha assim para resolver coisas que não são óbvias é o que eu... E, pô, hoje muito do teu trabalho como CEO, então, é ficar, cara, pegando um problema e ajudando o time a resolver ele. Destravar assim. aquilo que eles não conseguem resolver para baixo, assim, sabe? Acho que em qualquer área. Então, acho que o lado de desnerdar é muito nesse sentido. Até brinquei com a minha head de eventos, né? Que ela fez um evento impecável ontem pra gente, com várias adversidades que ela teve que ajustar na equipe dela e tudo mais, num espaço de tempo super curto, mas que ela trouxe pouquíssimos problemas para resolver. Aquilo que ela me trouxe, eu ajudei ela a destravar. Mas, cara, o time tem esse mindset, cara. Você tem que trazer mais solução do que problema. E ela trouxe já, cara, eu tenho essas opções aqui. O que você acha? Aperta o verde ou azul? Aí eu falei, cara, por que você acha? E, enfim, eu consegui. E aí, aquilo que sobra para mim, eu consegui destravar ela. Vamos pensar junto aqui com profundidade nisso aqui, eu te ajudo, entendeu? Então, acho que isso é o papel que o CEO tem que conseguir fazer, sabe? Trazer as pessoas nas pontas para resolver. Que não vai ter CEO super-herói, velho. Não dá, entendeu? Você tem que trazer pessoas boas nas pontas. E, pô, vamos deixar com essa mensagem maravilhosa. Muito obrigado, Michel. Valeu. Tamo junto, meu parceiro. Um abraço. Se liga no trailer do próximo episódio. Uma das falhas de colégio é isso. Não prepara você para pensar, raciocinar das decisões da sua vida. A família onde tu nasceu define muito quem você é. A primeira escola que tua mãe decidiu te colocar, e aí essas são as decisões que tu não toma. Só que tem decisões que você toma, tá ligado? A universidade que você vai, o seu primeiro trabalho, e você não é ensinado a tomar essa decisão pelo melhor motivo. Quem é o meu chefe aqui? Quem é o meu chefe aqui? Porque provavelmente, mesmo que você não queira, você vai ficar mais parecido com essa pessoa. Hoje ele tem um negócio de procurement, né? Porque, cara, você ajudar o departamento de compras das 200 maiores empresas do Brasil, todo mundo é cliente dele, tem 500 mil vendedores associados no Brasil inteiro por vocês, Léo da Lincana.